Você está prestes a ouvir o audiobook completo do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, narrado por mim, Ellison Sotti. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. Se você se interessa por dicas, reviews e atualidades de temas como criatividade, marketing, artes visuais, não deixe de conferir o canal. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo, você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 1. Prefácio. As 48 Leis do Poder. Escrito por Robert Greene. Prefácio. A sensação de não ter nenhum poder sobre pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável. Quando nós sentimos impotentes, ficamos infelizes. Ninguém quer menos poder. Todos querem mais. No mundo atual, entretanto, é perigoso parecer ter muita fome de poder. Ser muito premeditado nos seus movimentos para conquistar o poder. Temos de parecer justos e decentes. Por consequente, precisamos ser sutis, agradáveis, porém astutos, demográficos, mas não totalmente honestos. Este jogo de constante duplicidade, mas se assemelha à dinâmica de poder que existia no mundo ardiloso da antiga corte aristocrática. Em toda a história, sempre houve uma corte formada em torno de uma pessoa no poder. Um rei, a rainha, imperador, o líder. Os cortesões que compunham esta corte ficavam numa posição muito delicada. Tinham de servir aos seus senhores. Mas, se a bajulação fosse muito óbvia, os outros cortesões notariam e agiriam contra eles. As tentativas de agradar ao senhor, portanto, tinham de ser sutis. E até mesmo os cortesões hábeis e capazes de tal sutileza ainda tinham de se proteger de seus companheiros que a todo momento tramavam tirá-los do caminho. Enquanto isso, supunha-se que a corte representava o auge da civilização e do refinamento. Desaprovavam-se as atitudes violentas ou declaradas de poder. Os cortesões trabalhavam em silêncio e sigilosamente contra aqueles entre eles que usassem a força. Este era o dilema do cortesão. Aparentando ser o próprio modelo de elegância, ele tinha ao mesmo tempo de ser o mais esperto e frustrar os movimentos dos seus adversários de maneira mais sutil possível. Com o tempo, os cortesões bem-sucedidos aprendiam a agir sempre de forma indireta. Se apunhalava o adversário pelas costas, era com luvas de pelica na mão, e no rosto, o mais gentil dos sorrisos. Em vez de coagir ou trair explicitamente, o cortesão perfeito conseguia o que queria deduzindo, usando o charme, a fraude e as estratégias sutis, sempre planejando várias ações com antecedência. A vida na corte era um jogo interminável, que exigia vigilância constante e pensamento tático. Era uma guerra civilizada. Hoje enfrentamos um paradoxo peculiarmente semelhante ao do cortesão. Tudo deve parecer civilizado, decente, democrático e justo. Mas se obedecermos com muita rigidez a essas regras, se as tomarmos de uma forma por demais literal, somos esmagados pelos que estão ao nosso redor e que não são assim tão tolos. Como escreveu o grande cortesão e diplomata renascentista Nicolau Maquiavel, o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína, entre os inúmeros outros que não são bons. A corte se imaginava o pináculo do refinamento, mas sob a superfície cintilante fervilhava um caldeirão de emoções escusas, a ganância, inveja, luxúria e ódio. Nosso mundo hoje igualmente se imagina o pináculo da justiça, mas as mesmas feias emoções continuam fervendo dentro de nós, como sempre foi. O jogo é o mesmo,
Por fora você deve aparentar que é uma pessoa de escrúpulos, mas por dentro, a não ser que você seja um tolo, vai aprender logo a fazer o que Napoleão aconselhava: calçar a sua mão de ferro com uma luva de veludo. Se, como o cortesão de idos tempos, você for capaz de dominar a arte da dissimulação, aprendendo a seduzir, encantar, enganar e sutilmente passar a perna nos seus adversários, você alcançará os pináculos do poder. Vai conseguir dobrar as pessoas sem que elas percebam o que você está fazendo. E se elas não perceberem o que você está fazendo, também não ficarão ressentidas nem lhes oferecerão resistência. Para algumas pessoas, a ideia de participar conscientemente do jogo de poder, não importa se de forma indireta ou não, parece maldade, pouco social, uma relíquia do passado. Elas acreditam que podem optar por ficar de fora do jogo, comportando-se como se não tivessem nada a ver com o poder. É preciso cuidado com pessoas assim, pois, embora exteriorizem estas opiniões, com frequência são as maiores especialistas no jogo do poder. Utilizam estratégias que disfarçam com habilidade a natureza manipuladora. Tais tipos, por exemplo, costumam exibir a sua fraqueza e falta de poder como uma espécie de virtude moral. Mas a verdadeira importância, sem que haja um motivo de interesse pessoal, não divulga a sua própria fraqueza para conquistar respeito ou simpatia. Alardear a própria fraqueza é, na verdade, uma estratégia muito eficaz, sutil e fraudulenta no jogo do poder, como você verá na Lei 22, a tática da rendição. Outra estratégia daquele que se diz fora do jogo é a de exigir igualdade em todas as áreas da vida. Todos têm de ser tratados igualmente, seja qual for os seus status ou força. Mas se para evitar o estigma do poder você quiser tratar todos com igualdade e justiça, vai se defrontar com o problema de que algumas pessoas fazem certas coisas melhor do que outras. Tratar a todos igualmente significa ignorar as suas diferenças, elevar o patamar dos menos capazes e rebaixar o daqueles que se sobressaem. Mais uma vez, muitos dos que se comportam assim estão na verdade usando uma outra estratégia de poder, redistribuindo os prêmios da maneira como eles próprios determinam. Uma outra forma ainda de evitar o jogo seria a total honestidade e franqueza, visto que uma das principais técnicas dos que buscam o poder é a fraude e o sigilo. Mas a total honestidade acaba inevitavelmente por magoar e ofender um grande número de pessoas. E algumas vão querer pagar na mesma moeda. Ninguém verá a sua declaração honesta como totalmente objetiva e livre de alguma motivação pessoal. E estarão certos, na verdade, a honestidade é uma estratégia de poder cuja intenção é convencer os outros de que se tem um caráter nobre, bom e altruísta. É uma forma de persuasão, até uma forma sutil de coagir as pessoas. Finalmente, os que alegam não serem jogadores afetam um ar de ingenuidade para se protegerem de acusações de que estão atrás do poder. Mais uma vez, cuidado, pois a aparência de ingenuidade pode ser um meio eficaz de enganar os outros. Como você vai ver na Lei número 21, parece mais bobo do que o normal. E até a ingenuidade autêntica não está livre das armadilhas do poder. As crianças podem ser muito ingênuas, mas com frequência agem por uma necessidade básica de controlar os outros que estão ao seu redor. Elas sofrem muito sentindo-se impotentes no mundo adulto e usam os meios disponíveis para conseguir o que querem. Pessoas genuinamente inocentes também podem estar no jogo do poder e costumam ser terrivelmente eficazes nisso, visto que a reflexão não é um obstáculo para eles. De novo, aqueles que fazem alarde ou dão demonstração de inocência são os menos inocentes de todos. Você pode reconhecer estes supostos não-jogadores pela maneira como ostentam suas qualidades morais. Sua piedade, seu raro senso de justiça,
Mas como todos nós queremos o poder, e quase todas as nossas ações visam a obtê-lo, os não-jogadores estão simplesmente jogando areia nos nossos olhos, nos distraindo de suas cartadas com o seu ar de superioridade moral. Observando bem, você verá de fato que são eles os mais hábeis na manipulação dissimulada, mesmo que alguns a pratiquem sem ter consciência disso. E se ressentem muito de qualquer publicidade que se dê às táticas que usam todos os dias. Se o mundo é como uma gigantesca corte fraudulenta e estamos presos nela, não adianta optar por ficar fora do jogo. Isso só vai deixar você impotente. E a impotência vai deixá-lo infeliz. Em vez de lutar contra o inevitável, em vez de ficar discutindo, se lamentando e cheio de culpa, é muito melhor sobressair no poder. De fato, quanto melhor você lidar com o poder, melhor você será como pessoa, amigo ou amiga, amante, marido ou esposa. Seguindo os passos do prefeito cortesão, como na Lei 24, você aprende a fazer os outros se sentirem melhor a respeito deles mesmos, tornando-se uma fonte de prazer para eles. Eles se tornarão dependentes de sua habilidade e desejarão a sua presença. Dominando as 48 leis deste livro, você poupa os outros a dor de não saber lidar com o poder, de brincar com o fogo sem saber que ele queima. Se o jogo de poder é inevitável, melhor ser um artista do que negar ou agir desastradamente. Para aprender o jogo do poder é preciso ver o mundo de uma certa maneira, mudar de perspectiva. É preciso esforço e anos de prática, pois grande parte do jogo talvez não surja naturalmente. São necessárias certas habilidades básicas, e uma vez dominando-as, você será capaz de aplicar as leis do poder com mais facilidade. A mais importante e fundamento crucial do poder é a habilidade de dominar as suas emoções. Reagir emocionalmente a uma situação é a maior barreira ao poder. Um erro que custará a você muito mais do que qualquer satisfação temporária que possa obter expressando o que sente. As emoções embotam a razão. E se você não consegue ver com clareza, não pode estar preparado e reagir com um certo controle da situação. A raiva é a reação emocional mais destrutiva, pois é a que mais turva a sua visão. Também tem um efeito cascata que invariavelmente torna as situações menos controláveis e acentua a decisão do seu inimigo. Se você está tentando destruir um inimigo que o magoou, é bem melhor desarmá-lo, fingindo amizade, do que mostrando que está com raiva. Amor e afeto também são potencialmente destruidores, quando não permitem que você enxergue os interesses quase sempre egoístas daqueles de quem você menos desconfia de estar fazendo o jogo do poder. Você não pode reprimir a raiva ou amor, ou evitar sentir raiva ou amor, e nem deve tentar. Mas cuidado com a maneira como você expressa esses sentimentos. E o que é mais importante, eles não devem jamais influenciar os seus planos e estratégias. Relacionada com o controle das suas emoções está a habilidade para se distanciar do momento presente e pensar de forma objetiva no passado e no futuro. Como Janus, a divindade da mitologia romana com duas faces e guardiã de todos os portões e entradas, você deve ser capaz de olhar em ambas as direções ao mesmo tempo para saber lidar melhor com o perigo, seja lá de onde ele vier. E esse rosto que você deve criar para si próprio, um que olha sempre para o futuro e outro para o passado. Para o futuro, o lema é sempre alerta, todos os dias. Nada deve apanhá-lo de surpresa, porque você está constantemente imaginando problemas antes que eles surjam. Em vez de perder tempo sonhando com um final feliz para o seu plano, você deve calcular todas as possíveis combinações e armadilhas que possam surgir. Quanto melhor a sua visão, quanto mais você planejar etapas com antecedência, mais poderoso se tornará. A outra face de Janus olha constantemente para o passado, mas não para te lembrar de mágoas passadas ou guardar rancores. Isso só limitaria o seu poder. A parte mais importante do jogo é aprender a esquecer estas coisas que aconteceram no passado e que vão consumindo as suas energias e turvando o seu raciocínio.
O verdadeiro propósito do olho que espia para trás é onde constantemente se educa. Você olha para o passado para aprender com quem viveu antes de você. Depois, tendo visto o passado, você olha mais perto as suas próprias ações e as dos seus amigos. Esta é a escola mais importante para você, porque se baseia na experiência pessoal. Você começa examinando os erros que cometeu no passado, aqueles que mais dolorosamente o impediram de progredir. Você os analisa de acordo com os termos das 48 leis do poder e extrai dali uma lição e um juramento. Nunca mais cometo este erro, não caio mais nesta arapuca. Se você for capaz de se avaliar e observar assim, vai aprender a romper com os modelos do passado, uma habilidade de enorme valor. O poder requer a capacidade de jogar com as aparências. Com este objetivo, você tende a aprender a usar muitas máscaras e ter uma cartola cheia de truques. A fraude e o disfarce não devem ser vistos como feios e imorais. Todas as interações humanas exigem que se trapaceie em muitos níveis, e de certa forma, o que distingue o humano dos animais é a nossa capacidade de mentir e enganar. Nos mitos gregos, no ciclo do Mahabharata indiano, no egípcio de Gilgamesh, no Oriente Médio, as artes ilusórias dos privilégios dos deuses. Um grande homem, Ulisses, por exemplo, era julgado por sua capacidade de rivalizar com a astúcia dos deuses, roubando parte do seu poder divino, quando a eles se igualava na esperteza e na trapaça. A fraude é uma arte que a civilização desenvolveu e a arma mais potente do jogo do poder. Você não consegue trapacear bem se não se distanciar um pouco de si próprio. Se não puder ser muitas pessoas diferentes, vestindo a máscara que o dia e o momento exigem. Com essa abordagem flexível a todas as aparências, inclusive a sua, você perde muito do peso interno que mantém as pessoas presas ao chão. Faça com que o seu rosto seja tão maleável quanto a de um ator. Trabalhe para esconder dos outros as suas intenções. Pratique atrair as pessoas para armadilhas. Jogar com as aparências e dominar a arte da ilusão são um dos prazeres estéticos da vida. São também os componentes-chave para conquistar o poder. Se a fraude é a arma mais potente do seu arsenal, então a paciência em tudo é o seu maior escudo. Ela impedirá que você cometa burrices, como o controle das suas emoções. A paciência é uma arte, ela não surge naturalmente. Mas nada quando se trata de poder é natural. Poder é a coisa mais divina do mundo natural. A paciência é a suprema virtude dos deuses que nada possuem a não ser tempo. Tudo de bom acontecerá. A grama crescerá de novo se você lhe der o tempo e prever antecipadamente várias etapas no futuro. A impaciência, por outro lado, só faz você parecer fraco. É o principal empecilho ao poder. O poder é essencialmente amoral. E a principal habilidade ao adquirir é a de ver as circunstâncias, e não o bem ou o mal. O poder é um jogo, nunca é demais repetir. E no jogo não se julgam os adversários por suas intenções, mas pelo efeito de suas ações. Você mede a estratégia e o poder deles pelo que pode ver e sentir. Quantas vezes as intenções de alguém serviram apenas para perturbar e enganar? O que importa se o outro jogador, seu amigo ou rival tinha boas intenções e só estava pensando no seu interesse se os efeitos das ações que dele levaram a tanta ruína e confusão? É natural que as pessoas disfarcem suas ações com todos os tipos de justificativas, alegando sempre terem agido por generosidade. Você precisa aprender a rir interiormente sempre que ouvir isto e jamais cair na armadilha de avaliar os atos e intenções de alguém usando julgamentos morais que são, na verdade, uma desculpa para o acúmulo de poder. É um jogo. O seu adversário senta-se na sua frente. Ambos comportam-se como damas ou cavalheiros, observando as regras do jogo e sem levar nada para o lado pessoal. Você joga com a estratégia e observa os movimentos do seu adversário com toda a calma possível. No final, você aprecia a educação de quem está jogando com mais do que boas intenções.
treine o seu olho para acompanhar os resultados dos movimentos dele, as circunstâncias externas, e não se distraia com mais nada. Metade do seu controle do poder vem do que você não faz, do que você não se permite ser arrastado a fazer. Para isso, você deve aprender a julgar todas as coisas pelo preço que terá que pagar por elas. Como Nietzsche escreveu, o valor de uma coisa às vezes não está no que se consegue com ela, mas no que se paga por ela, o que ela nos custa. Talvez você alcance o seu objetivo. É um objetivo digno de ser alcançado. Mas a que preço? Use este critério para tudo, inclusive para saber se deve colaborar com outras pessoas ou correr em seu auxílio. Afinal, a vida é curta, as oportunidades são poucas e a sua energia tem limite. E neste sentido, o tempo é tão importante quanto qualquer outro fator. Não desperdice tempo valioso ou paz de espírito com assuntos alheios. O preço é muito alto. O poder é um jogo social. Para aprender a dominá-lo, você deve desenvolver a capacidade de estudar e compreender as pessoas. Como escreveu o grande pensador e cortesão do século XVI, Balthazar Gracian, muita gente gasta o seu tempo estudando as propriedades dos animais e das ervas. Muito mais importante seria estudar as características das pessoas com quem temos de viver e morrer. Para ser um mestre no jogo, você deve ser também um mestre na psicologia. Deve reconhecer as motivações e ver através da nuvem de poeira com que as pessoas cercam suas ações. Compreender os motivos ocultos das pessoas é o maior conhecimento de que se precisa para conquistar o poder. É o que abre possibilidades sem fim de logro, sedução e manipulação. As pessoas são de uma complexidade infinita e você pode passar a vida inteira observando-as sem nunca chegar a entendê-las. Portanto, é importantíssimo começar a aprender agora mesmo e, ao fazer isso, você também tem de ter em mente um princípio. Jamais discrimine quem você estuda e em quem você confia. Jamais confie totalmente em alguém e estude todos, inclusive amigos e pessoas queridas. Geralmente você precisa aprender sempre a pegar o caminho mais indireto para chegar ao poder. Disfarce a sua astúcia como uma bola de bilhar que ricocheteia várias vezes antes de acertar o alvo. Seus movimentos devem ser planejados e desenvolvidos de maneira menos óbvia possível. Treinando para ser dissimulado, você prospera na corte moderna, aparentando ser um modelo de decência, enquanto está sendo um consumado manipulador. Considere as 48 leis do poder como uma espécie de manual das artes da dissimulação. As leis baseiam-se nos escritos de homens e mulheres que estudaram e dominaram o jogo do poder. Estes textos cobrem um período de mais de 1000 anos e foram criados em civilizações tão díspares quanto a antiga China e a Itália renascentista. E, no entanto, elas compartilham fios e meadas, sugerindo em conjunto uma essência de poder que ainda tem de ser plenamente formulada. As 48 leis do poder são uma destilação destas sabedorias acumuladas. Os estadistas Bismarck e Talleyrand, os cortesões Castiglione e Gracian, os sedutores como Ninon de Leoclos e Casanova, e charlatões como Yellow Kid, Whale da história. As leis possuem uma premissa simples. Certas ações quase sempre aumentam o poder de alguém, o cumprimento da lei, enquanto outras o diminuem e até os arruinam, o desrespeito à lei. Estas transgressões e obediências são ilustradas com exemplos históricos. As leis são eternas e definitivas. As 48 leis do poder podem ser usadas de várias maneiras. Lendo o livro Do Princípio ao Fim, você aprenderá sobre o poder em geral. Embora várias leis possam não parecer diretamente ligadas à sua vida, com o tempo você provavelmente descobrirá que todas têm alguma aplicação e que de fato elas estão interrelacionadas. Com uma visão geral do assunto, você será capaz de avaliar melhor as suas próprias ações no passado e alcançar um grau maior de controle sobre seus problemas imediatos. A leitura completa do livro vai continuar lhe inspirando ideias e reavaliações durante muito tempo ainda.
O livro também foi projetado para consultas e exame da lei, que no momento lhe ia parecer mais pertinente ao seu caso. Digamos que você esteja tendo problemas com um superior e não consiga entender por que seus esforços não resultaram num sentimento maior de gratidão ou numa promoção. Várias leis tratam especialmente do relacionamento entre chefe e o subalterno, e é quase certo você estar transgredindo uma delas. Folheando os parágrafos iniciais sobre as 48 leis no sumário, você identificará a lei pertinente. Por fim, o livro pode ser folheado e lido ao acaso como diversão, como um passeio agradável por entre as fraquezas e grandes feitos de nossos antepassados no poder. Um aviso, entretanto, aos que usarem o livro com este propósito: é melhor voltar atrás. O poder por si só é infinitamente sedutor e ilusório. É um labirinto. Somente se consumirá na solução de problemas sem fim, e você logo perceberá que está agradavelmente perdido. Em outras palavras, é muito divertido levá-lo a sério. Não seja leviano com um assunto tão importante. Os deuses do poder desaprovam a frivolidade. Eles só satisfazem aos que estudam e refletem, e castigam os que procuram se divertir nas espumas flutuantes. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Por conseguinte, o príncipe que desejar manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar este conhecimento ou abster-se de usá-lo, segundo a necessidade. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, escrito em 1469. Não existem princípios, apenas fatos. Não existe o bem e o mal, apenas circunstâncias. O homem superior apoia fatos e circunstâncias a fim de guiá-los. Se houvesse princípios e leis fixas, as nações não as mudariam como mudamos de camisa. E não se pode esperar de um homem que seja mais sábio que uma nação inteira. Honoré de Balzac, 1799 a 1850. Lei número 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade. Todos têm as suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isso aconteça. Você não pode passar a vida preocupado com os sentimentos mesquinhos dos outros, mas com quem está acima de você. É preciso adotar outras abordagens. Quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Quem conquista um alto status na vida é como os reis e rainhas. Quer se sentir seguro na sua posição e superior aos que o cercam em inteligência, perspicácia e charme. É uma falha de percepção mortal, porém comum, acreditar que exibindo e alardeando os seus dons e talentos, você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode fingir apreço, mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante, atraente e ameaçador. 2 regras. A primeira, é possível inadvertidamente brilhar mais do que o Senhor, sendo simplesmente você mesmo. Existem senhores que são mais inseguros do que outros. A lição é simples. Se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar estes monstros de vaidade. É isso ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver com o superior. E a segunda regra? Não imagine que pode fazer tudo o que quiser só porque o Senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraça por considerar garantido seu status por ousar brilhar. Sabendo dos perigos de brilhar mais do que o seu Senhor, você pode tirar vantagem desta lei. Primeiro você precisa elogiar e cortejar o seu Senhor.
A bajulação explícita pode ser eficaz, mas tem seus limites. É por demais direta e óbvia e causa má impressão aos outros cortesões. Cortejar discretamente é muito mais eficaz. Se você é mais inteligente do que o seu senhor, por exemplo, aparente o oposto. Deixe que ele pareça mais inteligente do que você. Mostre ingenuidade. Faça parecer que você precisa da habilidade dele. Cometa erros inofensivos que não afetarão você a longo prazo, mas lhe darão chance de pedir a sua ajuda. Os senhores adoram estas solicitações. O mestre que não consegue presenteá-lo com suas experiências pode deixar cair sobre você a sua ira e má vontade. Se as suas ideias são mais criativas do que as do seu mestre, atribua-as a ele da maneira mais pública possível. Deixe claro que seu conselho está simplesmente repetindo um conselho dele. Se você for mais esperto do que o seu mestre, tudo bem em representar o papel de bobo da corte, mas não o faça parecer frio e mal-humorado em comparação. Apague um pouco do seu senso de humor, se necessário, e descubra como fazer parecer que é ele que está divertindo e alegrando os outros. O inverso. Você não pode ficar se preocupando em não aborrecer todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Mas deve ser seletivamente cruel. Se o seu superior é uma estrela cadente, não há perigo nenhum brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia. Seu senhor não teve escrúpulos na sua ascensão a sangue frio até o topo. Calcule a força dele. Se for fraco, apresse discretamente a sua queda. Supere-o. Seja mais encantador, mais inteligente do que eles nos momentos chaves. Se ele for muito mais fraco e estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que um superior frágil. Pode parecer crueldade ou despeito. Mas se o seu senhor está firme na sua posição e você sabe que é mais capaz do que ele, tenha paciência e espere o momento mais propício. O curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia, e se jogar direito, você vai sobreviver e um dia brilhar mais do que ele. Evite brilhar mais do que o seu senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não é só estúpida, como fatal. Balthazar Gracian. Lei número 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilmente levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos, mas contrate um ex-amigo, e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Ninguém acredita que um amigo possa trair. Amigos são como os dentes e a mandíbula de um animal perigoso. Se você não toma cuidado, eles acabam mastigando você. É natural querer empregar os amigos quando você mesmo está passando por dificuldades. O mundo é árido e os amigos o suaviza. Além do mais, você os conhece. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo à mão? O problema é que nem sempre se conhece os amigos tão bem quanto se imagina. Eles costumam concordar para evitar discussões, disfarçam suas qualidades desagradáveis para não se ofenderem mutualmente. Acham graça demais nas piadas uns dos outros, visto que a honestidade raramente reforça a amizade. Você talvez jamais saiba o que um amigo realmente sente. Eles dirão que gostam de poesia, adoram a música, invejam o seu bom gosto para se vestir. Talvez estejam sendo sinceros, com frequência não estão. Quando você decide contratar um amigo, aos poucos vai descobrindo as qualidades que ele ou ela estava escondendo. Curiosamente, é o seu ato de bondade que desequilibra tudo. As pessoas querem sentir que merecem a sorte que estão tendo. O recibo por um favor pode ser opressivo. Significa que você foi escolhido porque é um amigo, não necessariamente porque merece. Existe quase um ato de condescendência no ato de contratar os amigos que no íntimo os aflige.
o dano vai surgindo lentamente, um pouco mais de honestidade, lampejos de inveja e ressentimento aqui e ali, e antes que você perceba, a amizade se foi. Quanto mais favores e presentes você distribuir para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troco. A ingratidão tem uma longa e profunda história. Ela tem demonstrado os seus poderes há tantos séculos que é realmente interessante que as pessoas continuem subestimando-os. Melhor prestar atenção. Se você nunca espera a gratidão de um amigo, vai ter uma agradável surpresa quando eles se mostrarem agradecidos. O problema de usar ou contratar amigos é que isso inevitavelmente limitará o seu poder. É raro o amigo ser a pessoa mais capaz de ajudar você. E afinal, capacidade e competência são muito mais importantes do que sentimentos de amizade. Todas as situações de trabalho exigem uma certa distância entre as pessoas. Você está tentando trabalhar, não fazer amigos. A amizade, real ou falsa, só obscurece este fato. A chave do poder, portanto, é a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Guarde os amigos para a amizade, mas para o trabalho prefira os capazes e competentes. Seus inimigos, por outro lado, são uma mina de ouro escondida que você deve aprender a explorar. Como disse Lincoln, você destrói o inimigo quando faz dele um amigo. Sem inimigos à nossa volta, ficaríamos preguiçosos. O inimigo nos calcanhares aguça a nossa percepção, nos mantém concentrados e alertas. Às vezes, então, é melhor usar os inimigos como inimigos mesmo, em vez de transformá-los em amigos ou aliados. O inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte a seu favor do que todas as palavras que você conseguir usar. Jamais deixe que a presença de inimigos o perturbe ou o aflinja. Você está muito melhor com um ou dois adversários declarados do que quando não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. O homem de poder aceita o conflito, usando o inimigo para melhorar a sua reputação como um lutador seguro, em quem se pode confiar em épocas incertas. O inverso. Embora, em geral, seja melhor não misturar trabalho com amizade, há momentos em que o amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, frequentemente precisará fazer um trabalho sujo, mas para salvar as aparências é melhor deixar que outros façam isso por ele. Os amigos são os melhores, visto estarem dispostos a se arriscar pelo afeto que sentem por ele. Além disso, se os seus planos gorarem por algum motivo, o amigo é um bode expiatório muito conveniente. Esta queda do favorito era um truque usado com frequência por reis e soberanos. Eles deixavam que o seu melhor amigo na corte assumisse a responsabilidade por um erro, visto que o público não acreditariam que eles deliberadamente sacrificassem um amigo com esse propósito. E claro que depois de fazer esta jogada, você perdeu o seu amigo para sempre. É melhor, portanto, reservar o papel de bode expiatório para alguém chegado a você, mas não muito. Finalmente, o problema de trabalhar com amigos é que isso confunde os limites e as distâncias que o trabalho exige. Mas se ambos os parceiros no arranjo compreendem os perigos envolvidos, um amigo pode ser muito eficaz. Você não deve jamais baixar a guarda nesta aventura. Entretanto, fique sempre atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja e ingratidão. Nada é estável no reino do poder, e mesmo os amigos mais chegados podem se transformar nos piores inimigos. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Tácio. Muita gente pensa que um príncipe sábio deveria, tendo a oportunidade, incentivar astuciosamente uma inimizade de forma que, ao eliminá-la, ele possa aumentar a sua grandeza. Os príncipes, especialmente os novos, encontraram mais fé e utilidade naqueles homens a quem, no início do seu poder, viam com suspeita, do que naqueles em quem começaram confiando. Nicolau Maquiavel. Saiba tirar vantagem dos inimigos. Você precisa aprender que não é pela lâmina que se segura a espada, mas pelo punho, para poder se defender. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Balthazar Gracian. Lei número 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida
e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça, e quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Parte 1. Use objetos de desejo e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade. Envie sinais ambíguos. Invente objetos de desejo desorientadores, incapazes de distinguir o falso do verdadeiro. Elas não podem ver o seu objetivo real. As pessoas, na sua maioria, são como um livro aberto. Elas dizem o que sentem, não perdem a oportunidade de deixar escapar opiniões e constantemente revelam seus planos e intenções. Elas fazem isso por vários motivos. Primeiro, é fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro. É difícil controlar a língua e monitorar o que se revela. Segundo, muitos acreditam que, sendo honesto e franco, estão conquistando o coração das pessoas e mostrando a sua boa índole. Eles estão imensamente iludidos. A honestidade é, na verdade, uma faca sem fio. Mais sangra do que corta. A sua honestidade provavelmente vai ofender os outros. É muito mais prudente medir as suas palavras dizendo às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da verdade nua e crua, que é o que você sente ou pensa. Mais importante, sendo despudoradamente franco, você se torna tão previsível e familiar que é quase impossível inspirar respeito ou temor. E a pessoa que não desperta estes sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, ponha imediatamente a honestidade de lado e comece a treinar a arte de dissimular suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre. Elementar para a habilidade de ocultar as próprias intenções é uma simples verdade sobre a natureza humana. Nossos primeiros instintos é sempre o de confiar nas aparências. Não podemos sair por aí duvidando da realidade, do que vemos e ouvimos. Imaginar constantemente que as aparências ocultam algo mais nos deixaria exaustos e aterrorizados. Isto faz com que seja relativamente fácil ocultar as próprias intenções. Basta acenar com um objeto que você parece desejar, um objetivo que você parece querer alcançar diante dos olhos das pessoas e elas tomarão a aparência como realidade. Uma vez com os olhos fixos na isca, elas não notarão o que você está realmente pretendendo. Na sedução de sinais conflitantes, tais como desejo e indiferença, e você não só os despistará, como inflamará o seu desejo de possuir você. Uma tática que funciona com frequência quando se quer armar uma pista falsa é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. A maioria vai achar que você mudou de ideia, visto não ser comum brincar com tamanha leviandade com coisas tão carregadas de emoção como as suas próprias opiniões e valores. O mesmo se aplica a um objeto de desejo usado como chamariz. Pareça querer alguma coisa pelo qual não está nem um pouco interessado, e seus inimigos perderão o rumo, calculando tudo errado. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, em 1711, o Duque de Marlborough, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo que protegia uma estrada vital para a entrada da França. Mas ele sabia que, ao destruí-lo, os franceses perceberiam o que ele queria: avançar por aquela estrada. Em vez disso, ele simplesmente capturou o forte e o guarneceu com algumas das suas tropas como se o desejasse para algum propósito particular. Os franceses atacaram o forte e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Novamente de posse do forte, entretanto, eles o destruíram, imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer ficar com ele. Agora o forte não existia mais, o caminho estava livre
e Marlborough pôde facilmente entrar na França. Use esta tática da seguinte maneira: não esconda as suas intenções se fechando, com o risco de parecer misterioso e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos, só que não os verdadeiros. Você matará 3 coelhos com uma só cajadada. Vai parecer uma pessoa cordial, franca e confiável. Ocultará suas intenções e deixará seus rivais atordoados, tentando achar inutilmente uma coisa que levarão tempo para descobrir. Outra ferramenta eficaz para colocar as pessoas desorientadas é a falsa sinceridade. Elas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Lembre-se, o primeiro instinto é o de confiar nas aparências, e como as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar na honestidade dos que a cercam, raramente irão duvidar de você ou perceber o que você está fazendo. Parecer que está acreditando no que você mesmo diz dá um grande peso às suas palavras. Foi assim que Iago enganou e destruiu Otelo. Diante da intensidade das suas emoções, da aparente sinceridade da sua preocupação com a suposta infidelidade de Desdémona, como Otelo poderia desconfiar dele. Foi assim também que o grande charlatão Yellow Kid Whale tapou os olhos das suas vítimas, parecendo acreditar tanto no objeto isca que acenava diante deles. Um cavalo falso, um cavalo de corrida apresentado como uma barbada. Ficava difícil duvidar da sua realidade. Claro que é importante não exagerar nesta área. A sinceridade é uma arma traiçoeira. Aparente estar apaixonado demais e despertará suspeitas. Seja uma pessoa comedida e em quem se possa acreditar, ou a sua artimanha parecerá a fraude que ela é. Para que a sua falsa sinceridade seja uma arma eficaz, ocultando as suas verdadeiras intenções, adote a fé na honestidade e na franqueza como valores sociais importantes. Faça isso da forma mais pública possível. Enfatize a sua posição quanto a isso, divulgando ocasionalmente alguma ideia sincera, mas só aquela realmente sem importância ou irrelevante, é claro. O ministro de Napoleão, Talleyrand, era mestre em despertar a confiança das pessoas, revelando um suposto segredo. Esta confiança fingida, a isca, despertava em seguida a confiança verdadeira do outro. Lembre-se, os maiores impostores fazem de tudo para encobrir suas virtudes traiçoeiras. Cultivam um ar de pessoa honesta numa área, mas disfarça sua desonestidade em outras. A honestidade é simplesmente mais uma isca no seu arsenal. Parte 2. Disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça. Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. O exterior afável, como a inescrutável cara de pau, é quase sempre a cortina de fumaça perfeita, escondendo suas intenções por trás do que é confortável e familiar. Se você conduz a vítima por um caminho desconhecido, ela não perceberá que você a está levando para uma armadilha. Lembre-se, os paranoicos e desconfiados são os mais fáceis de enganar. Conquiste a sua confiança numa área e você terá a cortina de fumaça que turva a visão deles em outra, deixando que você se aproxime de manso e os arrase com um golpe devastador. Um gesto prestativo, ou aparentemente honesto, ou que sugira a superioridade do outro. Estas são táticas diversionistas perfeitas. Adequadamente montada, a cortina de fumaça é uma arma poderosíssima. Se você acha que trapaceiros são aqueles gente pitoresca que ilude com mentiras elaboradas e histórias incríveis, está enganado. Os maiores impostores são os que utilizam uma fachada suave e invisível que não chama a atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes levantam logo suspeita. Pelo contrário, eles envolvem o seu objetivo numa aura familiar, banal, inofensiva. Depois que você tiver atraído a atenção de suas vítimas para o familiar, elas não notarão a fraude que está ocorrendo pelas suas costas.
A origem disto está numa verdade muito simples. As pessoas só conseguem focalizar uma coisa de cada vez. É realmente muito difícil para elas imaginar que a pessoa suave e inofensiva com quem estão lidando está ao mesmo tempo tramando outra coisa. Quanto mais cinza e uniforme a fumaça de sua cortina, melhor ela esconde as suas intenções. Nas iscas e pistas falsas discutidas na parte 1, você distrai ativamente as pessoas. Na cortina de fumaça, você ilude a sua vítima, atraindo-a para a sua teia. Por ser tão hipnótica, esta é com frequência a melhor maneira de dissimular suas intenções. A forma mais simples de cortina de fumaça é a expressão facial. Por trás de um exterior brando e legível, podem estar sendo tramados todos os tipos de ações violentas e prejudiciais sem serem percebidas. Esta é uma arma que a maioria dos homens poderosos na história aprenderam a usar à perfeição. Dizia-se que ninguém era capaz de ler o rosto de Franklin D. Roosevelt. O barão James Rothschild teve por hábito, durante toda a sua vida, disfarçar o que estava realmente pensando com sorrisos afáveis e olhares indefiníveis. Stendhal escreveu a respeito de Talleyrand: jamais um rosto serviu tão pouco de barômetro. Henry Kissinger fazia seus adversários numa mesa de negociação chorar de tédio, com seu tom de voz monótono, seu olhar inexpressivo, seus detalhamentos intermináveis, e aí, quando já estavam com o olhar esgazeado, ele os atingia de repente com uma reação de termos ousados. Apanhados desprevenidos, intimidavam-se facilmente. Como explica um manual de pôquer, na sua vez de jogar, o bom jogador raramente é um ator. Pelo contrário, ele pratica um comportamento frio que minimaliza os padrões legíveis, frustra e confunde o adversário e permite mais concentração. A cortina de fumaça pode ser praticada em vários níveis, todos jogando com os princípios psicológicos da distração e da desorientação. Uma das cortinas de fumaça mais eficazes é o gesto nobre. As pessoas querem acreditar que gestos aparentemente nobres são autênticos, porque é uma crença agradável. Elas raramente notam como eles enganam. O comerciante de peças de arte, Joseph Douvan, se viu certa vez diante de um terrível problema. Os milionários que pagavam tão bem por seus quadros não tinham mais tanto espaço nas suas paredes. E com os impostos sobre herança subindo cada vez mais, parecia pouco provável que continuassem comprando. A solução foi a National Gallery of Art, em Washington, que Douvan ajudou a criar em 1937, conseguindo que Andrew Mellon doasse a sua coleção. A National Gallery era a fachada perfeita para Douvan. Num só gesto, seus clientes fugiram aos impostos, abriram espaço nas paredes para novas aquisições e reduziam os números de quadros no mercado, mantendo a pressão que aumentava o seu preço. Tudo isto enquanto os doadores aparentavam ser benfeitores da sociedade. Outra cortina de fumaça eficaz é o padrão, quando se estabelece uma série de ações que seduzem a vítima e fazem acreditar que as coisas continuarão sempre da mesma maneira. O padrão joga com a psicologia da expectativa. Nosso comportamento se encaixa no padrão, ou assim gostamos de pensar. Em 1878, o barão ladrão americano Jay Gould criou uma empresa que começou a ameaçar o monopólio das companhias de telégrafos Western Union. Os diretores da Western Union resolveram comprar a empresa de Gould. Foi preciso dispor de uma quantia considerável, mas eles achavam que tinham conseguido se livrar de um irritante adversário. Poucos meses depois, entretanto, Gould estava lá de novo, queixando-se de que fora tratado injustamente. Ele abriu uma segunda empresa para competir com a Western Union e a sua nova aquisição. A mesma coisa voltou a acontecer. A Western Union comprou a empresa para fazer com que ele calasse a boca. Logo, o padrão voltou a se repetir
pela terceira vez. Mas agora Gold atacou na jugular. De repente ele iniciou e logo conseguiu uma sangrenta tomada de controle hostil da Western Union. Ele tinha estabelecido um padrão que iludiu os diretores da empresa, fazendo-os achar que o seu objetivo era ser comprado por um preço razoável. Depois de comprar, eles relaxavam e não percebiam que estavam, na verdade, apostando mais alto. O padrão funciona muito bem porque as pessoas se iludem esperando o contrário do que você está realmente fazendo. Outra fraqueza psicológica que serve de base para se construir uma cortina de fumaça é a tendência que as pessoas têm de confundir aparências com realidade. A ideia de que se alguém parece fazer parte do seu grupo é porque faz realmente. Este hábito faz da camuflagem uma fachada muito eficaz. O truque é simples. Você simplesmente se mistura com as pessoas ao seu redor. Quanto mais você se misturar, menos suspeito se tornará. Durante a Guerra Fria, nas décadas de 1950 e 1960, como hoje se sabe, muitos funcionários públicos britânicos passaram informações secretas para os soviéticos. Ninguém descobriu nada durante anos porque eles eram, aparentemente, sujeitos honestos. Tinham frequentado boas escolas e se adequavam perfeitamente ao modelo de rede de ex-alunos de escolas de prestígio. A mistura é a cortina de fumaça perfeita para a espionagem. Quanto mais você se mistura, melhor conseguirá disfarçar suas intenções. Lembre-se, é preciso paciência e humildade para apagar as suas cores brilhantes e colocar a máscara da pessoa insignificante. Não se desespere por ter de usar esta máscara apagada. Quase sempre é a sua ilegibilidade que atrai os outros e faz você parecer poderoso. O inverso. Não há cortina de fumaça, pistas falsas, insinceridade ou outra tática diversionista qualquer que disfarce as suas intenções se você já tiver fama de impostor. Com a idade e o sucesso que você vai alcançando, se torna cada vez mais difícil disfarçar a sua esperteza. Todos sabem que você é dissimulado. Continue bancando o ingênuo e corra o risco de parecer um grande hipócrita, o que limitará seriamente o seu espaço de manobra. Nestes casos, é melhor aparentar ser um patife honesto, ou melhor, um patife arrependido. Não só vão admirá-lo por sua fraqueza, como o que é mais estranho e maravilhoso, você vai conseguir continuar com as suas artimanhas. À medida que ia ficando mais velho, P.T. Barnum, o rei da fraude no século XIX, foi aprendendo a aceitar a sua reputação de grande impostor. Num determinado momento, ele organizou uma caça a búfalos em Nova Jersey, completa, com índios e alguns búfalos importados. Ele divulgou a caçada como sendo autêntica, mas o resultado foi tão artificial que a multidão, em vez de ficar zangada e pedir o dinheiro de volta, se divertiu muito. Eles sabiam que Barnum trapaceava o tempo todo. Era o segredo do seu sucesso e gostavam dele por isso. Aprendendo a lição, Barnum parou de esconder as suas artimanhas, chegando até a revelar as suas fraudes numa autobiografia. Como escreveu Kierkegaard, o mundo quer ser enganado. Finalmente, embora seja mais sábio distrair a atenção de seus propósitos, apresentando um exterior suave e familiar, há momentos em que o gesto colorido, visível, é a tática diversionista correta. Os grandes charlatões saltimbancos da Europa no século XVII e XVIII usavam o humor e o divertimento para iludir as suas plateias. Deslumbrado com o espetáculo, o público não percebia as verdadeiras intenções dos charlatões. Assim, o próprio astro charlatão aparecia na cidade numa carruagem negra, puxado por cavalos negros. Palhaços, funâmbulos e artistas de espetáculos de variedades o acompanhavam, atraindo o povo para suas demonstrações de elixires e poções milagrosas. O charlatão fazia o divertimento parecer o assunto do dia, quando, na verdade, o assunto do dia era a venda dos elixires e poções milagrosas.
Espetáculo e divertimento são nitidamente excelentes artifícios para dissimular a sua intenção, mas não podem ser usados indefinidamente. O público se cansa e desconfia, e acaba percebendo o truque. Pessoas poderosas com exteriores afáveis. Por outro lado, os Talleyrand, os Rothschilds, os Selasiers podem praticar as suas dissimulações no mesmo lugar a vida inteira. Seu ato não se desgasta e raramente levanta suspeitas. Notas do narrador. Charles Maurice de Telensier, de 1754 e 1838, foi um político e diplomata francês que participou de vários acontecimentos históricos, incluindo a Revolução Francesa e o golpe de Estado de Napoleão. Talleyrand e a Revolução Francesa. Foi simpático aos descontentes que impulsionaram a Revolução Francesa. Colaborou na relação da primeira Constituição Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Propôs a nacionalização de todos os bens da Igreja Francesa e renunciou ao seu bispado em 1791. Talleyrand e Napoleão. Tornou-se muito amigo de Napoleão. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores por Napoleão após o golpe de Estado de 1799. Participou do golpe de Estado de Napoleão em 1799. Talleyrand e o primeiro-ministro. Foi o primeiro-ministro da França entre julho e setembro de 1815. Ocupou o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros em 4 ocasiões diferentes. Fim das notas. O texto continua. A cortina de fumaça colorida deve ser usada com cautela, portanto, e só na ocasião certa. Não deixe que o vejam como impostor, mesmo que hoje seja impossível não o ser, que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. Balthazar Gracián. Já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender uma cidade anunciando seus planos ao inimigo? Oculte os seus propósitos e esconda o seu progresso. Não revele a extensão dos seus objetivos até ser impossível se opor a eles, até terminar o combate. Conquiste a vitória antes de declarar a guerra. Em resumo, imite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe, exceto o país destruído, por onde eles passam. Palavras de Ninon de Lenclos, de 1623 a 1706. Lei número 4. Diga menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum parece ser, e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. O poder é de várias maneiras um jogo de aparências, e quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar e explicar. Precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva, e eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e suas fraquezas. Eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados e irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis e estadistas. Em quase todas as áreas da vida, quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando jovem, o artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando. Elas se voltariam contra você, subverteriam os seus desejos, desobedeceriam a você por simples perversidade. Certa vez, ele disse a um amigo: "Aprendi que, na verdade, você tem mais poder quando fica de boca fechada." Falando menos do que o necessário, você cria a aparência de significado e de poder. Também, quanto menos você diz, menos é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, um novo czar,
Nicolau I subiu ao trono. Na Rússia, imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse, que suas indústrias e estruturas civis se igualassem ao do resto da Europa. Esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro, Nicolau I condenou à morte um dos seus líderes, Kondrat Ryleyev. No dia da execução, Ryleyev subiu ao partíbulo, a corda no pescoço. O alçapão se abriu, mas, quando Ryleyev ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, estas ocorrências eram um sinal de providência ou de vontade divina. Quem se salvasse da morte desta forma costumava ser perdoado. Quando Ryleyev se levantou, sujo e arranhado, mas acreditando que estava com o pescoço a salvo, gritou para a multidão: "Estão vendo? Na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda." O mensageiro seguiu imediatamente para o palácio de inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com esta reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão. Mas aí, Ryleyev disse alguma coisa depois deste milagre? O czar perguntou ao mensageiro. "Senhor," o mensageiro respondeu, "ele disse que na Rússia não se sabe nem fazer uma corda." "Nesse caso," disse o czar, "vamos provar o contrário." E rasgou o perdão. No dia seguinte, Ryleyev foi para a forca de novo. Desta vez, a corda não se partiu. Aprenda a lição. As palavras, depois de pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as sob controle. Cuidado, particularmente, com o sarcasmo. A satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. O inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela, portanto, e na ocasião certa. Ocasionalmente, é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tolo, mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala e distrai todo mundo. Ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes, as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça quando você quer enganar os outros. Enchendo os seus ouvintes com palavras, você os distrai e hipnotiza. Quanto mais você fala, menos eles desconfiam de você. A verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isto é o inverso da política do silêncio, utilizada pelos poderosos. Falando mais e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é, você pratica a dissimulação com muito mais facilidade. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanece calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com as línguas nos dentes, eu posso compreender sua verdadeira intenção. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão oportunidade de se aproveitar. Palavras de Han Fei-tse, o filósofo chinês do século III a.C. Lei número 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com reputação apenas, você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos, minando as suas próprias reputações. Depois afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. As pessoas que nos cercam, até nossos melhores amigos, serão sempre até um certo ponto misteriosas e inescrutáveis. Suas personalidades possuem nichos secretos que elas não revelam. Se ficarmos pensando muito nisso, o mistério dos outros pode ser uma coisa incômoda porque tornaria impossível para nós julgar realmente as outras pessoas. Portanto, preferimos ignorar este fato e julgar as pessoas pela aparência, pelo que é mais visível aos nossos olhos, como roupas, gestos, palavras e atos. Na esfera social, as aparências são o barômetro de quase todos os nossos julgamentos e você não deve se iludir acreditando em outra coisa.
Um escorregão em falso, uma estranha ou repentina mudança na sua aparência pode se mostrar desastroso. Esta é a razão da suprema importância de fazer e manter uma reputação que tenha sido criada por você mesmo. Essa reputação o protegerá do perigoso jogo das aparências, distraindo os olhos inquisidores dos outros e impedindo que eles saibam como você é realmente, e dando a você um certo controle sobre como o mundo o julga. Uma posição poderosa. A reputação tem um poder mágico. Com um só golpe da varinha, ela pode dobrar as suas forças. Pode também fazer as pessoas fugirem de você em disparada. Se as mesmas ações parecerem brilhantes ou horríveis, depende inteiramente da reputação de quem as praticou. No início, você deve se esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante, seja generosidade, honestidade ou astúcia. Esta qualidade o colocará em evidência e fará com que falem de você. Aí então faça com que o maior número possível de pessoas conheça a sua reputação. Tome cuidado para construí-la aos poucos e sobre bases firmes. E veja como ela se espalha como fogo selvagem. Uma sólida reputação aumenta a sua presença e exagera a sua força sem que você precise gastar muita energia. Ela também pode criar uma aura ao seu redor que infunde respeito ou até medo. Como se diz, a sua fama inevitavelmente chega antes. E se ela inspira respeito, grande parte do trabalho já estará feito quando você entrar em cena ou pronunciar uma simples palavra. O seu sucesso parece predestinado por seus triunfos do passado. Faça com que a sua reputação seja simples e baseada numa qualidade autêntica. Esta única qualidade, a eficiência, digamos, ou a sedução, torna-se uma espécie de cartão de visita que anuncia sua presença e enfeitiça os outros. A fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraudes. Talvez você já tenha manchado a sua reputação e não possa mais criar outra. Sendo assim, é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contraponha à sua, usando o bom nome desta pessoa para limpar e melhorar o seu. É difícil, por exemplo, limpar a reputação de desonesto sozinho, mas um modelo de honestidade pode ajudar. A reputação é um tesouro que deve ser cuidadosamente colecionado e guardado. Especialmente quando você está começando, deve protegê-la rigidamente, prevendo todos os ataques. Quando ela estiver sólida, não fique com raiva ou na defensiva com os comentários difamadores de seus inimigos. Isso revela insegurança, falta de confiança na sua reputação. Pegue o caminho mais fácil e jamais demonstre desespero na hora de se defender. Por outro lado, o ataque à reputação de outro homem é uma arma poderosa, particularmente se você tem menos poder do que ele. Ele tem muito mais a perder numa disputa como essa, e a sua própria reputação, ainda pequena, é um alvo pequeno quando ele tenta atirar de volta. Eu tô fazendo essa parada aqui no meio do vídeo para te dar um aviso. Olha só, você já pensou em ter acesso a uma coleção de livros que são a essência do marketing? Decidi separar alguns livros que eu considero muito bons, que me ajudaram na minha carreira, me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Separei esses livros, são mais de 10 livros, em um pacote único que você pode adquirir por um período de 1 ano ou vitalício. Nesse pacote, todo mês eu estou colocando um audiolivro novo. Marketing 6.0, por exemplo, que é um livro que só tem em inglês, e eu trouxe a tradução dele em audiolivro, em formato de audiolivro, para você poder ver em primeira mão. Tem vários outros livros que só tem em inglês também, que provavelmente não serão traduzidos para o Brasil e que são livros reconhecidos mundialmente como verdadeiras bíblias do marketing. Se você for comprar esses livros individualmente, você vai gastar aí mais de R$5.000. Você consegue comprar um pacote por menos de R$1.000 para ter acesso a praticamente 20 livros aí durante um período de 1 ano. Entra no link que está na descrição aqui do canal para você conferir quais são os livros que estão no pacote e se você se interessa em adquirir esse produto. Mas esta tática deve ser praticada com habilidade. Você não deve parecer interessado numa vingança mesquinha. Se você não for esperto na hora de prejudicar a reputação do seu inimigo, estará inadvertidamente arruinando a sua. Thomas Edison, considerado o inventor que controlou a eletricidade, acreditava que um sistema viável deveria ser baseado na corrente contínua. Quando o cientista sérvio Nikola Tesla
pareceu ter conseguido criar um sistema baseado na corrente alternada, Edison ficou furioso. Ele decidiu acabar com a reputação de Tesla, fazendo o público acreditar que o sistema AC, ou de corrente alternada, era inerentemente inseguro e Tesla responsável por promovê-lo. Com este objetivo, ele capturou animaizinhos domésticos de todos os tipos e os eletrocutou, matando-os com uma corrente alternada. Não bastando isso, em 1890, ele conseguiu que as autoridades da prisão do estado de Nova York procedessem à primeira execução de um condenado à morte com um choque elétrico usando uma corrente alternada. Mas todas as experiências de eletrocução realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas. A carga era muito fraca e o homem ficou só meio morto. Na execução, que talvez tenha sido a mais cruel autorizada pelo Estado no país, o procedimento teve de ser repetido. Foi um espetáculo horrível. Embora, a longo prazo, o que subsistiu foi o nome de Edison. Na época, sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla. Ele se retraiu. A lição é simples, não exagere em ataques como este, porque chamará mais atenção para a sua própria índole vingativa do que para a pessoa que você está difamando. Quando a sua própria reputação é sólida, use táticas mais sutis como a sátira e o ridículo para enfraquecer o seu adversário, enquanto você se mostra um charmoso brincalhão. O poderoso leão brinca com o camundongo que cruza o seu caminho. Qualquer outra atitude prejudicaria sua temível reputação. O inverso. Não há inverso. A reputação é crítica. Não há exceções a esta lei. Talvez não se importando com o que as pessoas pensem ao seu respeito, você ganhe fama de insolente e arrogante. Mas esta por si só é uma imagem valiosa. Oscar Wilde a usou com grande proveito. Visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia, nada se ganha negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira como as pessoas o veem, está deixando que os outros decidam isto por você. Seja dono do seu próprio destino e também de sua reputação. Portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia e garantisse que, onde quer que chegue, como estrangeiro, seja precedido por uma boa reputação. Pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem, o qual em seguida é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas. Palavras de Baldassare Castiglione, de 1478 a 1529. Lei número 6. Chame a atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não se conta. Não fique perdido no meio da multidão. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atraia a atenção das pessoas parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Parte 1. Cerque o seu nome de escândalo e sensacionalismo. Chame a atenção sobre você criando uma imagem inesquecível, até controvertida. Faça escândalo, faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção. Qualquer espécie de notoriedade lhe trará mais poder. Que falem mal, mas falem de você. As multidões tendem a agir em conjunto. Se uma pessoa interrompe o que está fazendo para ver o seu mendigo colocando tijolos na rua, outras farão o mesmo. Elas se juntam como chumaços de poeira. Aí então, um empurrãozinho e elas entram no seu museu ou assistem ao seu show. Para criar uma multidão, você tem de fazer alguma coisa diferente ou excêntrica. Qualquer tipo de curiosidade serve, pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável. E uma vez tendo conquistado a atenção dela, não a abandone. Se ela se desviar para outras pessoas, fará isso às suas custas. No início de sua atenção, até o topo, portanto, use toda a sua energia chamando a atenção. E mais importante, a qualidade da atenção é irrelevante. A pior coisa do mundo para o homem que quer a fama, a glória e, é claro, o poder é ser ignorado.
Brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata. Tende-se a aprender a chamar a atenção com tanta certeza quanto o ímã atrai o ferro. No início de sua carreira, você deve associar o seu nome e reputação a uma qualidade, uma imagem que o destacará dos outros. Esta imagem pode ser algo como um estilo de se vestir característico ou um cacuete da personalidade que diverte as pessoas e elas comentam. Uma vez estabelecida a imagem, você tem uma aparência, um lugar no céu para a sua estrela. É um erro comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deve ser polêmica, que ser atacado é uma coisa ruim, nada está mais longe da verdade. Para evitar ser um sucesso frustrado ou ter a sua notoriedade eclipsada por outro, você não deve discriminar entre tipos diferentes de atenção. No final, todos lhe serão favoráveis. A sociedade gosta de figuras exageradas. Pessoas que se colocam acima da mediocridade geral não tenham medo, portanto, das qualidades que o tornam diferente dos outros e chamam atenção para você. Corteje a controvérsia até o escândalo. É melhor ser atacado, até caluniado, do que permanecer ignorado. Todas as profissões obedecem a esta lei, e todos os profissionais devem ter um pouco de exibicionista. Se você se encontra numa posição inferior, com pouca oportunidade de chamar a atenção, um truque que funciona é atacar as pessoas mais visíveis, a mais famosa, a mais poderosa que encontrar. Um ataque difamador a uma pessoa em posição de poder teria um efeito semelhante. Lembre-se, entretanto, de usar esta tática raramente depois de chamar a atenção do público, para não desgastá-la. Uma vez em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar o seu método de chamar a atenção. De outra forma, o público se cansa, se acostuma com você e volta os olhos para uma nova estrela. O jogo requer constante vigilância e criatividade. Compreenda, as pessoas se sentem superiores àquelas cujas ações elas são capazes de prever. Se você lhes mostra quem está no controle jogando contra as suas expectativas, ao mesmo tempo infunde respeito e retesa os fios da atenção que estão escapulindo. Parte 2. Crie um ar de mistério. Em um mundo cada vez mais banal e familiar, o que parece enigmático chama logo a atenção. Nunca deixe claro demais o que você está fazendo ou vai fazer. Não revele todas as suas cartas. Um ar de mistério acentua a sua presença. Também cria expectativa. Todos estarão olhando para ver o que acontecerá em seguida. Use o mistério para enganar, seduzir e até assustar. No passado, o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas, doenças, desastres, déspotas, caprichosos, o próprio mistério da morte. O que não podíamos compreender, reimaginávamos na forma de mitos e espíritos. Com o passar dos séculos, todavia, conseguimos, por meio da ciência e da razão, dar luz à escuridão. O que era misterioso e proibido se tornou familiar e confortável, mas esta luz tem um preço. Num mundo cada vez mais banal, sem mais espaço para os seus mistérios e mitos, nós intimamente ansiamos por enigmas, pessoas ou coisas que não possam ser instantaneamente interpretadas, compreendidas e consumidas. Este é o poder do misterioso. Ele convida a várias interpretações, excita nossa imaginação, nos seduz a acreditar que esconde algo maravilhoso. O mundo se tornou tão familiar, e seus habitantes tão previsíveis, que aquilo que estiver envolto em um mistério quase sempre atrai a luz dos refletores e nos faz olhar. Não imagine que, para criar um ar de mistério, você tenha de ser magnífico e espantoso. O mistério que está entremeado no seu comportamento diário e é sutil, tem este poder de fascinar e atrair atenção. Lembre-se, as pessoas em sua maioria são fracas, são como um livro aberto. Raras se preocupam em controlar as suas palavras ou imagem e são irremediavelmente previsíveis. Contendo-se apenas, ficando em silêncio,
pronunciando de vez em quando frases ambíguas, aparentando deliberadamente incoerência e sutil excentricidade, você emanará uma aura de mistério, e as pessoas ao seu redor, tentando constantemente interpretar você, ampliarão esta aura. Artistas e charlatões compreendem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse. Um ar de mistério pode fazer o medíocre parecer inteligente e profundo. É muito fácil. Fale pouco sobre o seu trabalho, provoque e excite com comentários sedutores, até contraditórios. Depois recue e deixe que os outros tentem entender. Pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior e de tentar entendê-las. Em graus controláveis, elas também evocam um medo que envolve tudo o que é incerto ou desconhecido. Todos os grandes líderes sabem que uma aura de mistério chama a atenção e cria uma presença intimidante. Se a sua posição social o impede de envolver totalmente os seus atos em mistério, você deve pelo menos aprender a se fazer menos óbvio. De vez em quando, haja de uma forma que não combine com a ideia que as outras pessoas têm de você. Assim você mantém as pessoas ao seu redor na expectativa, provocando o tipo de atenção que o torna poderoso. Feita corretamente, a criação do enigma pode também atrair o tipo de atenção que inspira terror no seu inimigo. Se você se vir numa armadilha, encurralado e na defensiva, tente uma experiência simples. Faça algo que não possa ser facilmente explicado ou interpretado. Escolha uma ação simples, mas execute-a de uma forma que desestabilize o seu adversário com muitas interpretações possíveis, tornando obscuras as suas intenções. Não seja simplesmente imprevisível. Embora esta tática também possa dar certo, como você vai ver na Lei 17, vai parecer que a sua loucura não tem propósito, é sem pé nem cabeça, nem nenhuma explicação possível. Se você fizer isto certo, vai deixar todos tremendo de medo e as sentinelas abandonarão seus postos. Chame a isto de tática da loucura fingida de Hamlet, pois Hamlet a usa com grande efeito na peça de Shakespeare, assustando o padrasto Cláudio com o seu comportamento enigmático. O mistério faz a sua força parecer maior, o seu poder mais aterrorizante. O inverso. No início da sua subida ao topo, você deve chamar a atenção a todo custo, mas durante a subida você deve ir constantemente se adaptando. Não canse o público sempre com a mesma tática. Um ar de mistério funciona como uma maravilha para aqueles que precisam desenvolver uma aura de poder e se fazer notados, mas deve parecer uma atitude comedida e controlada. Não deixe que o seu ar de mistério se transforme lentamente numa reputação de trapaceiro. O mistério que você cria deve parecer um jogo, divertido e inofensivo. Reconheça quando está indo longe demais e recue. Há momentos em que a necessidade de atenção deve ser adiada e quando a última coisa que se quer é o escândalo e a notoriedade. A atenção que você chama jamais deve ofender ou desafiar a reputação dos que estão acima de você. Não, de maneira alguma, se eles estiverem seguros. Comparando-o com eles, você não só parecerá mesquinho, como desesperado. É uma arte saber quando chamar a atenção e quando se retrair. Por consequente, não pareça estar excessivamente querendo atenção, porque isto é sinal de insegurança, e insegurança afasta o poder. Compreenda que existem momentos em que não é interessante para você ser o centro das atenções, na presença de um rei ou rainha, por exemplo, ou o equivalente. Incline-se e fique na sombra, não entre em competição. Quando você se declara imediatamente, cria expectativas. Misture um pouco de mistério em tudo, e o próprio mistério despertará a veneração. E quando você explicar, não seja muito explícito. Desta maneira você imita o jeito divino quando faz os homens ficarem observando maravilhados. Palavras de Baltazar Gracian. Ostente e seja visto. O que não é visto é como se não estivesse. Foi a luz que deu brilho a toda a criação. A exibição preenche muitos espaços vazios, encobre deficiências e faz tudo renascer, especialmente se apoiada pelo mérito autêntico. Palavras de Baltazar Gracian.
Se acontecer de o cortesão participar de uma luta num espetáculo público como uma justa, deve assegurar que o seu cavalo esteja belamente ajaizado, que ele mesmo esteja adequadamente vestido, com divisas apropriadas e expedientes engenhosos para atrair o olhar dos espectadores em sua direção com tamanha certeza quanto o ímã atrai o ferro. Palavras de Baldassare Castiglione. Lei número 7. Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosa, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Muitos alimentaram a ilusão de que a ciência, por lidar com fatos, está acima de rivalidades mesquinhas que atrapalham o resto do mundo. Nikola Tesla era um desses. Ele acreditava que a ciência nada tinha a ver com a política e dizia não se preocupar com a fama ou a riqueza. Mais velho, entretanto, isto arruinou o seu trabalho científico. Sem estar associado a nenhuma descoberta em particular, ele não poderia atrair investidores para suas muitas ideias. Enquanto ele ficava imaginando grandes invenções para o futuro, outros roubavam as patentes que ele já havia desenvolvido e ficavam com a glória. Temos duas lições. Primeiro, o crédito por uma invenção ou criação é tão importante, se não mais importante, do que a própria invenção. Você deve garantir para si próprio o crédito e impedir que outros o roubem ou fiquem pendurados nas suas costas. Para isso, você deve se manter vigilante e implacável, guardar silêncio sobre as suas invenções até ter certeza de não haver nenhum abutre voando por perto. Segundo, aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros em causa própria. O tempo é precioso e a vida é curta. Se tentar fazer tudo sozinho, você vai se desgastar, desperdiçar energias e se queimar. É muito melhor conservar as suas forças, deitar as garras no trabalho que os outros já fizeram e descobrir um jeito de se apoderar dele. A dinâmica do mundo do poder é a da selva. Há os que vivem caçando e matando, e há também os vastos números de criaturas, como hienas e abutres, que vivem do que os outros caçam. Estes últimos tipos menos imaginativos, com frequência são incapazes de fazer o trabalho essencial para a criação de poder. Eles compreendem desde cedo que, se esperarem bastante, sempre encontrarão outro animal para trabalhar por eles. Não seja ingênuo. Agora mesmo, enquanto você se esforça em algum projeto, existem abutres ao redor tentando imaginar um jeito de sobreviver e até prosperar com a sua criatividade. É inútil ficar se queixando ou sofrer amargurado como fez Tesla. Melhor se proteger e aprender a jogar. Uma vez tendo estabelecido uma base de poder, torna-se você mesmo um abutre e poupe um bocado do seu tempo e energia. A essência da lei. Aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com o crédito. E parecerá que você tem energia e poder divinos. Se você acha importante fazer o trabalho todo sozinho, não irá muito longe e vai sofrer muito. Encontre gente com as habilidades e a criatividade que você não tem. Contrate-os e coloque o seu nome em primeiro lugar na frente dos nomes deles, ou descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi você quem fez. A criatividade deles, portanto, se torna sua, e o mundo o verá como um gênio. Existe uma outra aplicação desta lei, que não exige que você explore o trabalho dos seus contemporâneos. Use o passado, um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria. Isaac Newton chamou isto de subir nos ombros de gigantes. Ele queria dizer que, ao fazer as suas descobertas, ele tinha se baseado em conquistas alheias. A grande parte da sua aura de gênero, ele sabia, podia ser atribuída à sua sagaz habilidade para aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da antiguidade, medievais ou renascentistas. Shakespeare pediu emprestado enredos, caracterizações e até diálogos de Plutarco, entre outros autores, pois sabia que ninguém suplantava Plutarco na sutil psicologia e nas citações espirituosas. Quantos outros autores depois, por sua vez, tomaram emprestado ou plagiaram de Shakespeare?
Nós sabemos como errar os políticos atualmente escreverem os seus próprios discursos. Suas próprias palavras não lhes conquistariam um só voto. Sua eloquência e sagacidade, se ela existe, se deve a um redator de discursos. Outras pessoas fazem o trabalho, eles ficam com o crédito. O avesso é que este tipo de poder está disponível para todos. Aprenda a usar o conhecimento do passado e você parecerá um gênio, mesmo que na realidade não passe de um esperto plagiador. Escritores que se aprofundaram na natureza humana, antigos mestres da estratégia, historiadores da estupidez e loucura humana, reis e rainhas que aprenderam da maneira mais difícil a lidar com o peso do poder. O conhecimento deles está acumulando poeira, esperando que você suba nos seus ombros. A sagacidade deles pode ser a sua sagacidade, a capacidade deles pode ser a sua capacidade, e eles não virão dizer que você não tem nada de original. Você pode batalhar, cometer erros sem fim, gastar tempo e energia tentando fazer a coisa a partir da sua própria experiência. Ou pode usar os exércitos do passado. Como disse Bismarck certa vez, os tolos dizem que aprendem pela experiência. Eu prefiro aproveitar a experiência dos outros. O inverso. Há momentos em que ficar com o crédito pelo trabalho dos outros não é o mais sensato. Se o seu poder não está solidamente estabelecido, vai parecer que você está empurrando os outros para longe dos refletores. Para ser um brilhante explorador de talentos, a sua posição tende a ser inabalável. Você será acusado de fraude. Tenha certeza de saber quando é interessante para você dividir o crédito com os outros. É muito importante não ser ganancioso quando se tem um mestre em posição superior. A histórica visita do presidente Richard Nixon à República Popular da China foi originalmente ideia dele, mas jamais teria se realizado se não fosse a hábil diplomacia de Henry Kissinger. Nem teria tido tanto sucesso nem a habilidade de Kissinger. Não obstante, na hora de ficar com o crédito, Kissinger sabiamente deixou que Nixon ficasse com a parte do leão. Sabendo que a verdade acabaria se revelando, ele teve o cuidado de não colocar em risco a sua posição no curto prazo, apropriando-se das luzes. Kissinger jogou com esperteza, ficou com o crédito pelo trabalho dos que estavam abaixo dele, enquanto graciosamente deu o crédito do seu próprio esforço aos que estavam acima. É assim que se joga. Há muito o que saber. A vida é curta e a vida não é vida sem conhecimento. É por consequente um excelente truque adquirir o conhecimento de todo mundo. Assim, enquanto os outros suam, você ganha a reputação de um oráculo. Palavras de Baltazar Gracian. Todos roubam no comércio e na indústria. Eu mesmo roubei muito, mas eu sei como roubar. Palavras de Thomas Edison. Lei número 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca, se for preciso. Quando você força os outros a agir, é você que está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando os seus próprios planos no processo. Seduza-o, com a possibilidade de ganhos fabulosos, depois ataque. É você quem dá as cartas. Quantas vezes este cenário se repetiu na história? Um líder agressivo inicia uma série de movimentos ousados que começam por lhe trazer muito poder. Lentamente, entretanto, seu poder chega a um ponto máximo e em breve tudo se volta contra ele. Seus inúmeros inimigos se unem, tentando manter o seu poder, ele se esgota indo de um lado para o outro e inevitavelmente entra em colapso. O motivo para este padrão é que as pessoas agressivas raramente estão em pleno controle da situação. Ela não enxerga mais do que 1 ou 2 movimentos adiante. Não pode ver as consequências deste ou daquele movimento ousado. Como está constantemente sendo forçado a reagir aos movimentos do seu crescente exército de inimigos e as consequências imprevisíveis das suas próprias ações temerárias, sua energia agressiva se volta contra ela. Na esfera do poder você deve se perguntar: de que adianta correr daqui para ali, tentando solucionar problemas e derrotar inimigos se nunca me sinto no controle? Porque tenho sempre de reagir aos acontecimentos em vez de direcioná-los? A resposta é simples. A sua ideia de poder está errada. Você confunde atitudes agressivas com atitudes eficazes. E quase sempre o que funciona melhor é ficar parado.
manter a calma e deixar que os outros se frustrem com as armadilhas que você coloca para eles, jogando para conquistar o poder a longo prazo e não para alcançar uma vitória rápida. Lembre-se, a essência do poder é a capacidade de ter a iniciativa, fazer com que os outros reajam aos seus movimentos, deixando o seu adversário e as pessoas ao seu redor na defensiva. Quando você faz as pessoas virem até você, de repente é você que está no controle da situação. E quem controla tem o poder. Duas coisas precisam acontecer para colocar você nesta posição. Você mesmo tem de aprender a dominar suas emoções e jamais se deixar levar pela raiva. Enquanto isso, deve aproveitar a tendência natural das pessoas de reagir com raiva quando forçadas e enganadas. A longo prazo, a capacidade de fazer as pessoas virem até você é uma arma muito mais poderosa do que qualquer ferramenta agressiva. Todos nós temos um limite para nossas energias e há um momento em que elas estão no auge. Quando você faz com que outra pessoa venha até você, ela se desgasta, desperdiça energia pelo caminho. Uma outra vantagem em fazer o adversário vir até você é que isso o força a operar no seu território. Estar em terreno hostil o deixa nervoso e quase sempre ele se afoba e comete erros. Em negociações ou reuniões, é sempre mais sensato atrair os outros para o seu território ou para o território que você escolheu. Você tem os seus referenciais, enquanto ele não vê nada familiar e fica sutilmente colocado na defensiva. A manipulação é um jogo perigoso. Quando alguém desconfia que está sendo manipulado, fica cada vez mais difícil de controlar. Mas quando você faz o seu adversário chegar até você, cria a ilusão de que é ele que está no controle. Tudo depende da suavidade da isca. Se a sua armadilha é suficientemente atraente, a turbulência das emoções e desejos dos seus inimigos não os deixarão ver a realidade. Quanto mais gananciosos, melhor poderão ser conduzidos. O grande barão ladrão do século XIX, Daniel Drew, era mestre em jogar na bolsa de valores. Quando queria que uma determinada ação fosse comprada ou vendida, fazendo subir ou baixar os preços, ele raramente recorria a um método direto. Um dos seus truques era passar correndo por um clube exclusivo perto do Wall Street, obviamente a caminho da bolsa de valores, e tirar do bolso o seu costumeiro lenço vermelho para secar o suor da testa. Um pedaço de papel caía e ele fingia não perceber. Os membros do clube estavam sempre tentando prever os movimentos de Drew e pulavam em cima do papel, que invariavelmente continha uma dica sobre uma ação. A notícia se espalhava, e os membros do banco compravam ou vendiam as ações, dançando nas mãos de Drew. Se você conseguir que as pessoas cavem as suas próprias sepulturas, por que gastar o seu suor? Os batedores de carteira são mestres nisso. A chave para bater uma carteira é saber em que bolso ela está. Batedores experientes costumam exercer o seu ofício em estações de trem e em outros lugares onde existem cartazes em que se lê claramente: cuidado com os batedores de carteira. Os transeuntes, ao verem o cartaz, invariavelmente colocam a mão no bolso da carteira para ver se ela ainda está lá. Para os batedores atentos, isto é cair a sopa no mel. Sabe-se até que eles mesmos colocam os cartazes de cuidado com os batedores de carteira para garantir o seu sucesso. Quando você faz as pessoas virem até você, às vezes é melhor deixar que elas saibam que você está forçando. Você troca a dissimulação pela manipulação declarada. As ramificações psicológicas são profundas. A pessoa que faz os outros irem até ela parece poderosa e exige respeito. Se numa determinada ocasião você considerar uma questão de honra as pessoas virem até você e conseguir que elas venham, elas continuarão fazendo isso mesmo depois de você parar de tentar. O inverso. Embora em geral seja mais sensato fazer os outros se exaurirem correndo atrás de você, há casos inversos em que atacar repentina e agressivamente o inimigo o desmoraliza tanto que suas energias se esvaem. Em vez de fazer os outros virem até você, você vai até eles. Insiste, toma a liderança. O ataque rápido pode ser uma arma assustadora, pois força a outra pessoa a reagir sem tempo para pensar ou planejar.
Sem tempo para pensar, as pessoas cometem erros de julgamento e se colocam na defensiva. Esta tática é o oposto de esperar e colocar a isca, mas tem a mesma função. Você faz o seu inimigo reagir segundo os seus próprios termos. Um movimento rápido e imprevisto apavora e desmoraliza. Você deve escolher suas táticas de acordo com a situação. Se tiver o tempo a seu favor, e souber que você e os seus inimigos estão no mínimo em igualdade de forças, então esgote a força deles, fazendo-os vir até você. Se o tempo não estiver a seu favor, seus inimigos são mais fracos, e a espera só lhes dará a chance de se recuperar, não lhes dê essa oportunidade. Ataque rapidamente e eles não terão para onde ir. Como diz o pugilista Joe Louis, ele corre, mas não se esconde. Os bons guerreiros fazem os outros irem até eles, e não vão até os outros. Este é o princípio do vazio e do cheio de relações, do eu com o outro. Se você induz os adversários a virem até você, a força deles se esvazia. Desde que você não vá até eles, a sua força estará sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedras em ovos. Zhang Yu, comentarista do século XI, sobre a arte da guerra. Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que, ao discutir com o superior, ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando, visto que todo homem acredita que está certo e palavras raramente o convencerão do contrário. O raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos. Se encurralado, ele só faz acrescentar mais argumentos, cavando o seu próprio túmulo, depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença. Nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado. Portanto, aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que no final você nunca tem certeza de como isso afeta as pessoas com quem está discutindo. Elas podem parecer concordar com você por educação, mas intimamente ficam magoadas. Ou talvez algo que você disse inevitavelmente até as ofendeu. As palavras têm uma insidiosa capacidade de ser interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança da outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras, e dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isso. Palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que no calor da discussão nós todos falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali diante de nossos olhos. Sim, agora o nariz da estátua parece correto. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos. Ninguém pode discutir com uma prova visível. Como Baltazar Gracian observa, a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Sir Christopher Wren foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e filosofia. No entanto, durante a sua carreira extremamente longa, como o mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nem uma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha outras maneiras de provar que estavam com a razão.
Em 1688, Wren projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito. De fato, estava nervoso. Ele disse a Wren que temia que o segundo andar não estivesse firme e que pudesse vir abaixo, destruindo o seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu que Wren acrescentasse 2 colunas de pedra como um apoio extra. Wren, excelente engenheiro, sabia que estas colunas não serviriam de nada e que os temores do prefeito não tinham fundamento, mas ele as construiu e o prefeito agradeceu. Só anos mais tarde é que os operários em cima de um andaime alto viram que as colunas terminavam pouco antes do teto. Eram falsas, mas os 2 homens conseguiram o que desejavam. O prefeito pôde relaxar e Wren garantiu que a posteridade soubesse que o seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar a sua ideia é que os seus adversários não ficam na defensiva e, por consequente, estão mais dispostos a ser convencidos. Fazê-los sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir. Um sujeito certa vez interrompeu Nikita Khrushchev no meio de um discurso em que ele denunciava os crimes de Stalin. "O senhor foi colega de Stalin?" gritou o sujeito. "Por que não impediu na época?" Khrushchev aparentemente não podia ver o cara e rosnou. "Quem disse isso?" Ninguém levantou a mão. Ninguém moveu um músculo. Passado alguns segundos de tenso silêncio, Khrushchev disse com a voz tranquila: "Agora você sabe por que eu não o impedi." Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que o mais leve sinal de rebeldia significa morte certa, ele os fez sentir o que era enfrentar Stalin. Os fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, neste caso, Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão ainda mais eficaz do que a atitude é o símbolo. O poder de um símbolo, bandeira, história mítica, monumento a um episódio carregado de emoções, é que todos compreendem sem você ter de dizer nada. Quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo, busque sempre a via indireta e também escolha com cuidado as suas batalhas. Se a longo prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde ou não com você, ou se o tempo e a própria experiência a fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital na defesa do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for apanhado mentindo. Nestes casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. Leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menos a probabilidade de parecer que está mentindo. Esta técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez, o conde Victor Lustig, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que ele dizia ser capaz de copiar dinheiro. Vendo que tinham sido enganados, as vítimas em geral preferiam não procurar a polícia para não se arriscarem ao constrangimento do caso tornando público. Mas um xerife Richards, de Ramsey County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em $10.000. E uma manhã seguiu Lustig até um hotel em Chicago. Lustig ouviu baterem à porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda. "Qual é o problema?" perguntou ele calmamente. "Seu filho da mãe, eu vou matá-lo. Você me enganou com aquela sua caixa." Lustig fingiu não entender. "Quer dizer que não está funcionando?" perguntou. "Você sabe que não está." "Mas isso é impossível. Não tem como não funcionar. Você usou como deveria." "Sim, eu fiz exatamente o que você me disse para fazer," disse o xerife. "Não, você deve ter feito alguma coisa errada." A discussão não saía do lugar.
O cano da espingarda foi gentilmente baixando. Lustig passou à fase seguinte da tática da argumentação. Despejou um monte de jargões técnicos sobre a operação da caixa, deixando o xerife atordoado, parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. Olha, eu vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou te dar umas instruções por escrito sobre o funcionamento da máquina, tá? E eu vou ao Oklahoma me certificar pessoalmente de que está funcionando corretamente. Não há o que perder num negócio desses. O xerife concordou relutante. Para deixá-lo totalmente satisfeito, Lustig pegou 100 notas de $100. Ele deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mais calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias que se seguiram a este encontro, Lustig conferiu o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava. Um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richards por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão. O xerife nunca mais o importunou. Não discuta. Em sociedade nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Palavras de Benjamin Disraeli, 1804 a 1881. Se você curte os audiobooks que eu trago aqui no canal, já pensou em se tornar um membro? Além de apoiar esse trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos que não estão disponíveis publicamente. Isso mesmo, incluindo audiobooks completos e PDF dos livros, materiais extras e até novidades antes de todo mundo. Tudo isso por um valor simbólico que ajuda muito na continuidade desse projeto. Se o conhecimento que está adquirindo nesses livros está transformando a sua vida, seja membro e apoie a continuidade deste canal. Obrigado pelo apoio e um excelente livro. Lei número 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando seu próprio desastre. Os infelizes, às vezes, provocam a própria infelicidade. Vão provocar a sua também. Associe-se aos felizes e afortunados. O tipo de personalidade contagiosa não se restringe às mulheres. Nada tem a ver com o gênero. A sua raiz está numa instabilidade interior que irradia, atraindo desastres. Existe quase que um desejo de destruir e perturbar. Você poderia passar a vida inteira estudando a patologia das personalidades contagiantes, mas não perca o seu tempo. Aprenda a lição apenas. Se desconfiar de que está na presença de uma pessoa contagiosa, não discuta. Não tente ajudar, não passe a pessoa adiante para os seus amigos, ou você cairá na teia. Fuja ou sofrerá as consequências. Aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Mas há outros que não nasceram infelizes ou desaventurados, mas atraem a infelicidade e a desventura com os seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre os outros. Seria ótimo se pudessem chamá-los de volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre são estes padrões que são assimilados por nós e nos mudam. A razão é simples. Os seres humanos são extremamente suscetíveis a humores, emoções e até maneiras de pensar naqueles com quem convivem. A pessoa irremediavelmente infeliz e instável tem um poder de contaminação muito forte porque sua personalidade e emoções são muito intensas. Ela costuma se apresentar como vítima, o que torna difícil ver logo de início que é ela mesma a origem deste sofrimento. Até você perceber a verdadeira natureza dos seus problemas, já está contaminado. Compreenda isto. No jogo do poder, as pessoas com quem você se associa são importantíssimas. O risco de se associar a contaminadores é que você desperdiça tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpado por uma espécie de associação, você também será um sofredor aos olhos dos outros. Jamais subestime o perigo do contágio. São muitos os tipos de pessoas contagiosas com os quais devemos ter cuidado.
Um dos mais insidiosos, porém, é o que sofre de insatisfação crônica. Só existe uma solução para isso: quarentena. Mas quando você reconhece o problema, em geral já é tarde. Como se proteger destes vírus insidiosos? A resposta está em julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo e não pelas razões que elas dão para os seus próprios problemas. As pessoas contagiantes são reconhecidas pela infelicidade que atraem sobre si mesmas, por seu passado turbulento, pela extensa fileira de relacionamentos rompidos, por suas carreiras instáveis e pela própria força de uma personalidade que se apodera de você e o faz perder o juízo. Esteja alerta a estes sinais do contaminador. Aprenda a olhar o descontente no olho e, o mais importante, não tenha dó. Não se complique tentando ajudar. O contaminador não vai mudar, mas você se confunde. O outro aspecto da contaminação é igualmente válido e talvez mais fácil de compreender. Há pessoas que atraem a felicidade com o seu bom humor, com a sua natural animação e inteligência. Elas são fontes de prazer e você deve se associar a elas para partilhar a prosperidade que atraem sobre si mesmas. Não estamos falando apenas de bom humor e sucesso. Todas as qualidades positivas podem nos contagiar. Tire proveito do aspecto positivo desta osmose emocional. Se você for triste por natureza, por exemplo, jamais ultrapassará um certo limite. Apenas as almas generosas atingem a grandeza. Associe-se com os generosos, e eles o contaminarão, soltando o que está apertado e contido dentro de você. Se você é melancólico, gravite em torno das pessoas animadas. Se tender ao isolamento, force-se a ser amigo do gregário. Jamais se associe com quem tem os mesmos defeitos. Eles reforçarão tudo o que trava o seu caminho. Crie associações apenas com afinidades positivas. Que esta seja uma regra de vida, e você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo. O inverso. Esta lei não aceita o inverso. Sua aplicação é universal. Nada se lucra associando-se com quem pode contagiar com a sua miséria. Só se obtém poder e sorte associando-se com os afortunados. Ignore esta lei por sua própria conta e risco. Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia e o desafortunado para poder evitá-lo. O infortúnio é em geral uma tolice, e entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa. Não abra sua porta para a menor das infelicidades, pois, se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Palavras de Baltazar Gracian. Lei número 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante ao ponto de poderem se virar sem você. Poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então o seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência. O Senhor precisa dos seus serviços. Ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você, que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando-o, ele ficaria em grandes dificuldades, ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é quem tem o controle, a influência para forçar o Senhor a fazer o que você quer. O caso clássico do homem por trás do trono, o servo do rei, que na verdade controla o rei. Não seja como tantos que se enganam acreditando que poder é independência.
O poder implica um relacionamento entre as pessoas. Você sempre vai precisar dos outros como aliados, peões ou até como senhores fracos que servem de fachada para você. O homem totalmente independente viveria numa cabana na floresta, estaria livre para ir e vir à vontade, mas não teria poder. O máximo que você pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir um tipo inverso de independência. A necessidade que eles sentem de você o deixar livre. Você não precisa ter o talento de um Michelangelo. Basta uma habilidade que o destaque da multidão. Você deve criar uma situação tal que possa sempre se apegar a outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar facilmente outro servo com o seu talento particular. E se na realidade você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é. Aparentar ser dono de um conhecimento e uma habilidade especializados, lhe dará uma margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você. A dependência real por parte do seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa. A dependência real por parte do seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa, e você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável. Isto é o que se entende por destinos entrelaçados, como a era que vai se agarrando no muro, mas está tão enraizado na origem do poder que será muito traumático arrancá-lo dali. E você não precisa necessariamente ficar entrelaçando com o Senhor. Outra pessoa ficará, desde que ela também seja indispensável na cadeia. Para fazer com que os outros dependam de você, um caminho a tomar é a tática do serviço secreto, sabendo o segredo das outras pessoas, guardando informações que elas não gostariam de ver divulgadas. O seu destino fica selado ao delas. Você fica intocável. Os ministros da polícia secreta mantiveram esta posição por séculos. Eles podem fazer ou derrubar um rei. Um último aviso: não pense que o seu senhor, porque depende de você, vai amá-lo. De fato, ele pode se ressentir e ter medo de você. Mas, como disse Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. O medo você pode controlar, o amor não. Depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como o amor ou a amizade só deixa você inseguro. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. O inverso. O lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que você, de certa forma, fica dependente deles. Mas não aceitar isto significa livrar-se dos seus superiores? Ficar sozinho sem depender de ninguém. Esse é o impulso monopolista de um J.P. Morgan ou de um John D. Rockefeller. Eliminar toda a concorrência, ficar no controle total. Se você pode encurralar o mercado, melhor. Toda independência tem o seu preço. Você é forçado a se isolar, os monopólios com frequência se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna. Eles também despertam fortes ressentimentos, fazendo os inimigos se unirem contra eles. O impulso para o controle total é muitas vezes pernicioso e inútil. A independência é a regra. A independência, uma rara e quase sempre fatal exceção. É preferível se colocar numa posição de dependência mútua e seguir esta regra do que procurar o inverso. Você não sofrerá a insuportável pressão de estar no topo, e o Senhor acima de você é que será o seu escravo, pois ele é quem vai depender de você. Faça as pessoas dependerem de você. Ganhe-se mais com estas dependências do que cortejando-as. Quem já saciou a sua sede, dá logo as costas para a fonte, não precisando mais dela. Não havendo dependência, desaparece também a civilidade e a decência e depois o respeito. A primeira coisa a se aprender com a experiência é manter viva a esperança, porém nunca satisfeita, manter até um patrono real sempre precisando de você. Palavras de Baltazar Gracián. Lei número 12.
Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. A melhor maneira de conseguir isso é aparentando sinceridade e honestidade. Quem vai desconfiar de uma pessoa literalmente apanhada num ato honesto? A essência da trapaça é a distração. Distraindo as pessoas a quem pretende enganar, você ganha tempo e espaço para fazer algo que elas não perceberão. Um gesto delicado, generoso ou honesto muitas vezes é a forma mais eficaz de distração, porque desarma as suspeitas da outra pessoa. Elas ficam como crianças, aceitando ansiosas qualquer demonstração de afeto. É melhor usar a honestidade seletiva logo no primeiro encontro. Somos todos criaturas de hábitos e nossas primeiras impressões duram muito. Se alguém acreditar desde o início que você é honesto, vai demorar para convencer esta pessoa do contrário. Você ganha espaço para manobra. Em geral, não basta uma única atitude honesta. O que é necessário é a reputação de pessoa honesta, baseada numa série de atitudes, mas estas podem ser bastante inconsequentes. A honestidade é uma das melhores formas de desarmar o previdente, mas não é a única. Qualquer tipo de atitude nobre, aparentemente altruísta, serve. Talvez a melhor, entretanto, seja a generosidade. Raras são as pessoas que resistem a um presente mesmo do inimigo mais ferrenho. Por isso, esta costuma ser a maneira perfeita de desarmar as pessoas. Um presente desperta em nós a criança, derrubando na mesma hora as nossas defesas. Apesar de olharmos com descrença o comportamento das outras pessoas, raramente vemos o elemento maquiavélico de um presente. Com frequência, escondendo segundas intenções. Um presente é o objeto perfeito para esconder uma atitude falsa. A bondade seletiva com frequência desarma o inimigo mais obstinado, acertando em cheio no coração. Ela corrói o desejo de revidar. Lembre-se, jogando com as emoções dos outros, gestos calculados de bondade podem transformar um Al Capone numa criança ingênua. Como qualquer abordagem emocional, a tática deve ser praticada com prudência. Se as pessoas perceberem os sentimentos de gratidão e cordialidade frustrados, se transformarão em ódio e desconfiança na sua forma mais violenta. Se não for capaz de fazer o gesto parecer sincero, não brinque com fogo. O inverso. Quando você já tem um histórico de dissimulações, não há honestidade, generosidade ou gentileza que consiga enganar as pessoas. De fato, isso só chamará mais atenção. Quando você já é visto como falso, uma atitude honesta, de repente, é apenas suspeita. Nestes casos, é melhor bancar o patife. Nada na esfera do poder está escrito em pedra. A falsidade declarada, às vezes, encobre as suas pegadas e até o faz ser admirado pela honestidade da sua desonestidade. Lei número 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua existência e boas ações do passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que o beneficiará e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. Na sua busca de poder, você vai se encontrar constantemente na posição de ter que pedir ajuda aos mais poderosos. Pedir ajuda é uma arte que depende da sua capacidade para compreender a pessoa com quem está lidando e não confundir o que você precisa para as necessidades dela. As pessoas, na sua maioria, não conseguem isso, porque estão totalmente presas aos seus próprios desejos e necessidades. Elas começam supondo que as pessoas com quem estão lidando têm um interesse altruísta em ajudá-las. Falam como se as suas necessidades tivessem alguma importância para estas pessoas que provavelmente não estão dando a mínima.
Às vezes, elas se referem a questões maiores, uma grande causa, ou emoções grandiosas, como o amor e gratidão. Preferem o quadro geral, quando as simples realidades cotidianas serviriam muito mais atraentes. O que elas não percebem é que até a pessoa mais poderosa está presa ao seu próprio conjunto de necessidades e que se você não acenar para o seu egoísmo, ela simplesmente o verá como alguém desesperado, ou, na melhor das hipóteses, uma perda de tempo. Cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura, uma terra estranha, com um passado que nada tem a ver com o seu. No entanto, é possível desfazer as diferenças entre dois apelando para o egoísmo do outro. Não seja sutil. Você tem um conhecimento valioso para dividir. Você vai encher os cofres dele de ouro. Você tornará a sua vida mais longa e feliz. Esta é uma linguagem que todos nós falamos e compreendemos. Um passo essencial desse processo é compreender a psicologia do outro. Ele é vaidoso? Está preocupado com a sua reputação ou posição social? Tem inimigos que você poderia ajudar a vencer? A sua motivação é apenas o dinheiro e o poder? O egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Se conseguir que elas vejam que você pode, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades ou favorecer a sua causa, a resistência aos seus pedidos de ajuda desaparece como que por um passe de mágica. A cada etapa no caminho da conquista do poder, você deve procurar sempre ver o que passa pela cabeça da outra pessoa. Quais são as necessidades e interesses dela, para afastar a cortina dos seus próprios sentimentos que obscurecem a verdade. Domine esta arte e não haverá limites para você. O inverso. Há pessoas que consideram o apelo ao seu egoísmo como uma atitude feia e ignóbil. Elas, na verdade, preferem poder exercitar a caridade, a misericórdia e a justiça, que é a sua maneira de se sentirem superiores a você. Quando você lhes implora ajuda, está enfatizando o poder e a posição deles. Elas são fortes o bastante para não precisarem nada de você, exceto a chance de se sentirem superiores. É este o vinho que as embriaga. Estão morrendo de vontade de patrocinar o seu projeto, apresentar você a pessoas poderosas, desde, é claro, que tudo isto seja feito em público por uma boa causa. Em geral, quanto mais público, melhor. Nem todos, portanto, podem ser abordados usando o egoísmo cínico. Algumas pessoas ficarão desconcertadas porque não querem parecer motivadas por estas coisas. Elas querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração. Não seja tímido. Dê a elas esta oportunidade. Não é que você esteja abusando da sua boa fé pedindo ajuda. Elas realmente sentem prazer em dar e serem vistas dando. Você deve saber diferenciar as pessoas poderosas e descobrir quais são os seus motivos e necessidades básicas. Se elas transpiram ganância, não apele para a sua caridade. Se elas querem parecer nobres e caridosas, não apele para a sua ganância. A maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas promover o seu interesse. Palavras de Jean de La Bruyère, 1645 a 1696. Lei 14. Banque o amigo. Haja como espião. Conhecer o seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem. Assim é o poder da espionagem. Bem feita. Faz você parecer onipotente, clarividente. O conhecimento que você tem da sua vítima pode também fazer você parecer encantador, capaz de prever tão bem os seus desejos. Ninguém vê a fonte do seu poder, e o que não se pode ver, não se pode combater. Na esfera do poder, o seu objetivo é um certo grau de controle sobre acontecimentos futuros. Parte do seu problema, portanto, é que as pessoas não lhe dirão tudo o que pensam, sentem e planejam.
Controlando o que dizem, elas quase sempre mantêm ocultas as partes mais críticas da sua personalidade, suas fraquezas, seus motivos secretos, suas observações. O resultado é que não se pode prever seus movimentos e fica-se constantemente no escuro. O truque é achar um meio de sondá-las, descobrir seus segredos e intenções ocultas sem deixar que saibam o que você está pretendendo fazer. Não é assim tão difícil como você pensa. Uma fachada cordial permitirá que você colha informações sigilosas de amigos e inimigos igualmente. Desde que os outros consultem o horóscopo ou as cartas de tarô, você tem meios mais concretos de ver o futuro. A maneira mais comum de espionar é usando outras pessoas. O método mais simples, eficaz, mas arriscado. Você certamente obtém informações, mas tem pouco controle sobre as pessoas que estão fazendo o trabalho. Talvez por inércia, elas revelem a sua espionagem ou até secretamente se voltem contra você. É muito melhor ser você mesmo o espião. Posar de amigo enquanto sigilosamente colhe informações. Nas reuniões sociais e encontros inocentes, preste atenção. É quando as pessoas baixam a guarda, abafando a sua própria personalidade. Você pode fazê-las revelar as coisas. A vantagem da manobra é que elas confundirão o seu interesse com a amizade e você não só fica sabendo das coisas, como conquista aliados. Não obstante, você deve praticar esta tática com prudência. Se as pessoas começarem a desconfiar de que você está extraindo delas segredos sob o disfarce de uma conversa, elas o evitarão terminantemente. Dê ênfase ao bate-papo amigo, não às informações preciosas. Sua busca de preciosidades não pode ser óbvia demais, ou suas sondagens revelarão mais sobre você mesmo e as suas intenções do que sobre o que você quer saber. Um truque para tentar a espionagem nos é dado por La Fonchehuncaud, que escreveu: encontra-se a sinceridade em pouquíssimos homens, e com frequência ela é a mais esperta nas artimanhas, se é sincero para atrair a confiança e obter os segredos do outro. Fingindo abrir o seu coração, você, em outras palavras, faz com que as pessoas se inclinem a revelar os seus próprios segredos. Faça-lhe uma confissão falsa e ela lhe fará uma verdadeira. Outro truque foi identificado pelo filósofo Arthur Schopenhauer, que sugeria veementemente contradizer a pessoa com quem você está conversando para irritá-la, até ela perder o controle do que está dizendo. Reagindo com a emoção, ela revelará toda a verdade sobre si, verdade que você depois pode usar contra ela. Outro método indireto de espionagem é testar as pessoas. Armar pequenas armadilhas que as farão revelar coisas sobre si mesmas. Ao tentar fazer com que as pessoas cometam determinados atos, você fica sabendo sobre a sua lealdade, honestidade e outras coisas mais. E este tipo de conhecimento quase sempre é o mais valioso de todos. Com esta arma, você pode prever como as pessoas agirão no futuro. O inverso. A informação é fundamental para o poder. Mas assim como você espiona os outros, deve se preparar para também ser espionado. Uma das armas mais eficazes na luta pelas informações, portanto, é divulgar informações falsas. Como disse Winston Churchill, a verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras. Você deve se cercar destes guarda-costas para proteger a sua verdade, divulgando as informações que você mesmo escolhe. O jogo está nas suas mãos. Divulgando informações falsas, portanto, você ganha uma enorme vantagem. Enquanto a espionagem dá a você um terceiro olho, a desinformação deixa o inimigo cego de um olho. Um ciclope, ele erra sempre o alvo. Ora, o que faz um soberano brilhante e um sábio general conquistarem sempre o inimigo, e suas realizações superarem as dos homens comuns. É a presciência da situação do inimigo. Essa presciência não vem dos espíritos, nem dos deuses, nem de uma analogia com acontecimentos passados, nem de cálculos astrológicos. Deve ser obtida de homens que conhecem a situação do inimigo, dos espiões. Palavras de Sun Tzu, em A Arte da Guerra. Se você chegou até aqui é porque está no meio do livro. E eu quero saber como está sendo a sua experiência. Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o livro e sobre o audiobook. E se você, assim como eu, gosta de sentir o aroma das novas páginas de um livro, aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um exemplar pela Amazon e ainda ajuda o canal. Recado dado, voltamos à leitura.
Lei número 15. Aniquile totalmente o inimigo. Todos os grandes líderes sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando em fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e se vingará. Esmague-o, física e espiritualmente. A ideia é simples. Seus inimigos não gostam de você. O que eles mais querem é acabar com você. Se ao combatê-los você parar no meio do caminho, ou mesmo depois de percorrer 3/4 do caminho, por misericórdia ou esperança de reconciliação, você só os tornará mais determinados, mais amargurados, e um dia eles se vingarão. Eles podem agir cordialmente por uns tempos, mas isso só porque você os derrotou. Eles não têm outra escolha, a não ser aguardar. A solução? Não ter misericórdia. Esmagá-los totalmente, como eles o esmagariam. A única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem. O princípio por trás de esmagar o inimigo é tão antigo quanto a Bíblia. O primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés, que aprendeu com o próprio Deus, que abriu o Mar Vermelho para os judeus e depois deixou que as águas fluíssem novamente, afogando os egípcios que vinham logo atrás. Desta forma, a não sobrar nenhum só deles. Moisés, quando desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos e viu seu povo adorando o bezerro de ouro, mandou matar todos os pecadores. E pouco antes de morrer, ele contou ao seu povo, finalmente prestes a entrar na terra prometida, que ao derrotarem as tribos de Canaã, deveriam tê-las, entre aspas, destruído totalmente, sem aliança e nem misericórdia. A vitória total, como meta, é um dos axiomas da guerra moderna e foi codificada como tal por Karl von Clausewitz, o ministro filósofo da guerra. Analisando as campanhas de Napoleão, von Clausewitz escreveu, abre aspas, nós sustentamos que a aniquilação total das forças inimigas deva sempre ser a ideia predominante. Uma vez obtida uma grande vitória, não se pode falar em descansar, em respirar, mas apenas de perseguir, de ir atrás do inimigo novamente, conquistar a sua capital, atacar suas reservas e tudo mais que possa dar ao seu país ajuda e conforto. Fecha aspas. Isso porque depois da guerra vêm as negociações e as divisões de território. Se você teve apenas uma vitória parcial, vai inevitavelmente perder nas negociações o que lucrou com a guerra. A solução é simples. Não dê opções ao seu inimigo. Aniquile-os, e você é quem vai destrinchar o território deles. O objetivo do poder é controlar seus inimigos totalmente, fazê-los sujeitar-se ao que você deseja. Você não pode se dar ao luxo de fazer concessões. Sem outra opção, eles serão forçados a fazer o que você manda. Esta lei não se aplica apenas ao campo de batalha. Negociações são como uma víbora insidiosa que corrói a sua vitória. Portanto, não negocie nada com o inimigo. Não lhe dê nenhuma esperança, nenhum espaço de manobra. Eles estão esmagados e ponto final. Entenda isso. Na sua luta pelo poder, vai despertar rivalidades e criar inimigos. Haverá pessoas que você não conseguirá convencer, que permanecerão suas inimigas não importa o que aconteça. Mas seja qual for a dor que você lhes causar, deliberadamente ou não, não leve o ódio delas para o lado pessoal. Reconheça apenas que não há possibilidade de paz entre vocês dois, principalmente se você continuar no poder. Se você deixar que elas fiquem por perto, elas vão procurar se vingar com tanta certeza quanto depois do dia vem a noite. Esperar que elas mostrem suas cartas é tolice. Seja realista. Com o inimigo assim por perto, você jamais terá segurança. Aprenda com os exemplos da história e com a sabedoria de Moisés. Não faça concessões. Não é uma questão de morte, é claro, mas de exílio.
suficientemente enfraquecidos e depois banidos para sempre da sua corte, seus inimigos se tornam inofensivos. Não tem mais esperanças de se recuperar, de vir-se insinuando e ferir você. E se for impossível bani-los, pelo menos saiba que eles estão tramando contra você, e não dê atenção aos seus gestos fingidos de amizade. A sua única arma numa situação dessa é a sua própria cautela. Se não pode bani-los imediatamente, então planeje o melhor momento para agir. O inverso. Raramente se deve ignorar esta lei, mas acontece que às vezes é melhor deixar que os seus inimigos se destruam, se isso for possível, do que fazê-los sofrer nas suas mãos. Na guerra, por exemplo, um bom general sabe que atacando um exército encurralado, seus soldados lutarão com muito mais entusiasmo. Por isso, às vezes, é melhor lhes deixar uma saída de emergência, uma escapatória. Recuando, eles se desgastam, e a retirada os deixa mais desmoralizados do que qualquer derrota nas mãos deste general no campo de batalha. Se você tem alguém com a corda no pescoço, mas só se você tiver certeza de não haver chances de recuperação, é melhor deixar que ele se enforque, que ele mesmo seja o agente da sua própria destruição. O resultado será o mesmo e você não se sentirá tão mal. Finalmente, ao esmagar o inimigo, às vezes você o irrita tanto que ele passa anos a fio tramando uma vingança. O Tratado de Versalhes teve este efeito sobre os alemães. Há quem diga que ao longo prazo é melhor mostrar uma certa demência. O problema é que a sua demência implica um outro risco. Ela pode encorajar o inimigo, que ainda guarda rancor, mas agora tem mais espaço para agir. Quase sempre é mais sensato esmagar o inimigo. Se anos depois ele quiser se vingar, não baixe a guarda. Simplesmente esmague-o de novo. Pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados. Eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo das grandes ofensas. Quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não ter de temer a sua vingança. Palavras de Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai aparecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente, se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Cria um valor com a escassez. O que se retrai, o que se torna escasso, de repente parece merecer o nosso respeito e estima. O que permanece tempo demais, saturando-nos com a sua presença, desperta o nosso desprezo. Na Idade Média, as senhoras exigiam constantemente de seus cavaleiros provas de amor, enviando-os para longas e árduas buscas. Todo para criar uma oscilação entre ausência e presença. Tudo no mundo depende da ausência e presença. Uma forte presença atrai o poder e as atenções para você. Você brilha mais do que as pessoas ao seu redor. Mas tem um ponto, inevitavelmente, em que a presença em demasia cria o efeito contrário. Quanto mais você é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Você se torna um hábito. Não importa o quanto você tente ser diferente, sutil, sem você saber por que as pessoas começam a respeitá-lo cada vez menos. É preciso aprender a se retirar no momento certo, antes que elas, inconscientemente, o forcem a isso. É um jogo de pique-esconde. A verdade desta lei pode ser comprovada facilmente quando se trata de amor e sedução. No início, a ausência da pessoa amada estimula a sua imaginação, envolvendo a ele ou a ela numa espécie de aura. Mas esta aura desaparece quando você sabe demais, quando a sua imaginação não tem mais espaço para divagar. O ser amado se torna uma pessoa como qualquer outra, alguém cuja presença não desperta mais tanto interesse. É por isso que a cortesã francesa do século XIX aconselhava fingir sempre estar se afastando da pessoa amada. Abre aspas. O amor não morre de inanição. Fecha aspas. Ela escreveu, mas com frequência, sim, de indigestão.
Quando você se permite ser tratado como uma pessoa qualquer, já é tarde demais. Já foi engolido e digerido. Para que isso não aconteça, você tem de deixar que o outro anseie pela sua presença. Imponha respeito ameaçando-o com a possibilidade de perdê-lo para sempre. Crie um padrão de presença e ausência depois de morto. Tudo relacionado com você muda. Você fica imediatamente envolto numa aura de respeitabilidade. As pessoas se lembram das críticas que lhe fizeram, das discussões que vocês tiveram e ficam cheias de arrependimentos e culpa. Elas sentem falta de uma presença que não voltará mais. Mas você não precisa esperar até morrer. Afastando-se totalmente por uns tempos, você cria uma espécie de morte anterior à morte. E quando voltar, será como se estivesse voltado de outro mundo. Um clima de ressurreição ficará associado a você e as pessoas se sentirão aliviadas com a sua volta. Outro aspecto mais corriqueiro desta lei, mas que demonstra ainda melhor a sua verdade, é a lei da escassez na economia. Retirando um produto do mercado, você cria instantaneamente um valor. Ajusta a lei da escassez às suas próprias habilidades. Torne raro e difícil de encontrar aquilo que você oferece ao mundo e estará na mesma hora aumentando o seu valor. Sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade. Ficamos cansados deles, perdemos o respeito, passamos a vê-los como iguais ao resto da humanidade, o que significa dizer que os vemos como piores, pois inevitavelmente comparamos o que vemos agora com o que víamos antes. É uma arte saber quando se retirar. Praticando-a corretamente, recupera-se o respeito perdido e se conserva uma parte do seu poder. Torna-se disponível demais e a aura do poder que você construiu à sua volta desaparecerá. Vire o jogo, torne-se menos acessível e aumentará o valor da sua presença. O inverso. Esta lei só se aplica depois que já se alcançou um certo nível de poder. A necessidade de se retirar de cena só aparece depois que você estabeleceu a sua presença. Afaste-se cedo demais e você não será mais respeitado. Será simplesmente esquecido. Quando você estiver começando a atuar no palco do mundo, crie uma imagem que possa ser reconhecida, reproduzida e vista por toda a parte. Enquanto você não alcançar este status, a ausência é perigosa. Em vez de atiçar as chamas, ela as extinguirá. No amor e na sedução, similarmente, a ausência só é eficaz se você tiver envolvido o outro com a sua própria imagem. Se ele ou ela já o estiver vendo por toda a parte, tudo deve lembrar ao seu amor da sua presença, de tal forma que se você resolver se afastar, ele estará sempre pensando em você, sempre vendo você mentalmente. Lembre-se, no início não desapareça, seja onipresente. Só o que é visto, apreciado e amado deixará saudades na sua ausência. Use a ausência para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência faz crescer. O homem que, quando ausente, é considerado um leão, torna-se, quando presente, comum e ridículo. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior mais rico. Até mesmo o grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado. Palavras de Baltazar Gracian. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Os homens são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire a mesa, seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados, e eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levando ao extremo, esta estratégia pode intimidar e aterrorizar. O xadrez contém a essência da vida. Primeiro, porque para vencer você tem que ser extremamente paciente e previdente. Segundo, porque o jogo se baseia em padrões, sequências inteiras de movimentos que já foram feitos antes e continuarão sendo feitos com ligeiras alterações em qualquer jogo.
O adversário analisa os padrões que você está usando e os aproveita para tentar prever os seus movimentos, não lhe dando nada de previsível em que basear as suas estratégias. Você consegue uma grande vantagem. No xadrez, como na vida, quando não conseguem imaginar o que você está fazendo, as pessoas ficam em estado de terror, aguardando, incertas, confusas. Nada é mais aterrorizante do que o repentino e imprevisível. Por isso tememos tanto os terremotos e tornados. Não sabemos quando eles vão acontecer. Depois do primeiro, esperamos aterrorizados o segundo. Em grau menor, é assim que um comportamento humano imprevisível atua sobre nós. Os animais têm um padrão fixo de comportamento, por isso é possível caçá-los e matá-los. Só o homem tem a capacidade de alterar conscientemente o seu comportamento, de improvisar e se livrar do peso da rotina e do hábito. Mas a maioria dos homens não percebe este poder. Preferem o conforto da rotina, da natureza animal que os faz repetir sempre as mesmas ações, compulsivamente, várias vezes. Agem assim pela lei do menor esforço, e porque se enganam achando que, se não perturbarem ninguém o perturbará. Compreenda. A pessoa com poder infunde um certo medo ao perturbar deliberadamente as pessoas à sua volta, mantendo a iniciativa do seu lado. Às vezes você precisará atacar de repente e deixar os outros tremendo quando menos esperam por isso. É um artifício usado pelos poderosos há séculos. Filippo Maria, o último dos duques Visconti de Milão, na Itália do século XV, fazia conscientemente o contrário do que se esperava dele. Por exemplo, às vezes ele enchia de atenção um cortesão. E aí, quando o homem já estava começando a achar que ia ser promovido, de um momento para o outro ele passava a tratá-lo com o maior desprezo. Confuso, o homem deixava a corte, mas o duque de repente se lembrava dele e voltava a tratá-lo bem. A imprevisibilidade é com frequência a tática do mestre, mas o pobre diabo também pode usá-la com grande eficácia. Se você estiver em minoria ou encurralado, faça uma série de movimentos imprevisíveis. Seus inimigos ficarão tão confusos que se retirarão ou cometerão um erro tático. Na primavera de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Stonewall Jackson, com um exército de 4.600 soldados confederados, estava atormentando os exércitos maiores da União no Vale Shenandoah. Enquanto isso, não muito longe dali, o general George Britton McClellan, chefiando um exército de 90.000 homens da União, saía de Washington marchando para o sul a fim de cercar Richmond, na Virgínia, a capital confederada. Durante aquela campanha, Jackson várias vezes saiu com seus soldados do Vale Shenandoah e depois voltou. Seus movimentos não faziam sentido. Estaria ele se preparando para ajudar a defender Richmond? Estaria marchando sobre Washington, agora que a ausência de McClellan a deixara desprotegida? Dirigia-se para o norte para arrasar tudo por lá? Porque o seu pequeno exército se movia em círculos. Os movimentos inexplicáveis de Jackson fizeram os generais da União retardarem a marcha sobre Richmond, enquanto aguardavam para descobrir o que ele estava tramando. Neste meio tempo, o Sul conseguiu enviar reforços para a cidade. Uma batalha que poderia ter esmagado a Confederação se transformou num empate. Jackson usou esta tática repetidas vezes ao enfrentar forças numericamente superiores. Desoriente, confunda e surpreenda o inimigo, sempre, se possível, dizia ele. Estas táticas vencerão sempre, e um pequeno exército será capaz, portanto, de destruir outro maior. Esta lei se aplica não só à guerra, mas às situações do cotidiano. Os outros estão sempre tentando entender o motivo das suas ações e usa a sua previsibilidade contra você. Faça um movimento totalmente imprevisível e os colocará na defensiva. Sem entender nada, eles ficam aflitos e neste estado é fácil intimidá-los. Pablo Picasso disse certa vez: "O melhor cálculo é a ausência de cálculo. Quando você alcança um certo grau de reconhecimento, os outros, em geral, imaginam que se você faz alguma coisa, deve ser por um motivo inteligente. Portanto, é tolice planejar com muito cuidado e antecedência os seus movimentos. É melhor agir caprichosamente." Durante uns tempos, Picasso trabalhou com o Marshal Paul Rosenberg,
deixando-o livre para vender seus quadros. Mas um dia, sem nenhum motivo aparente, ele disse ao sujeito que não lhe daria mais nenhuma obra para vender. Segundo Picasso, Rosenberg ficou 48 horas tentando imaginar o porquê. Eu estaria reservando peças para um outro merchan? Eu continuava trabalhando e dormindo e Rosenberg imaginando. 2 dias depois ele voltou, nervoso, ansioso, dizendo: afinal de contas, caro amigo, você não me abandonaria se eu lhe oferecesse tudo isso, dizendo uma quantia substancialmente maior por estes quadros em vez do preço que estou acostumado a pagar, não é mesmo? A imprevisibilidade não é apenas um instrumento de terror. Embaralhando os seus padrões diariamente, você agita as coisas e estimula o interesse. As pessoas falarão de você, atribuirão motivos e darão explicações que nada têm a ver com a verdade, mas estarão sempre pensando em você. No final, quanto mais caprichoso você parecer, mais respeito conquistará. Só os extremamente subordinados agem de maneira previsível. O governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada, é tão inexplicável que não se sabe aonde buscá-lo. Ele repousa na inanição lá em cima, e seus ministros tremem cá embaixo. Han Fei-tzu, filósofo chinês do século III a.C. A vida na corte é um jogo de xadrez, sério e melancólico, onde temos que colocar informação. Nossas armas e batedores criar um plano, persegui-lo e nos defender do plano do nosso adversário. Às vezes, entretanto, é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível. Palavras de Jean de La Bruyère. O inverso. Às vezes, a previsibilidade funciona a seu favor, criando um padrão com o qual as pessoas se sintam à vontade. Você as deixa anestesiadas. Elas armam tudo de acordo com o que sabem sobre você. Essa tática pode ser útil de várias maneiras. Primeiro, é uma cortina de fumaça, uma fachada confortável por trás da qual você poderá enganar os outros. Segundo, permite que você, em raras ocasiões, faça algo totalmente contrário ao padrão, perturbando de tal forma o adversário que ele desmonta sozinho. Em 1974, Muhammad Ali e George Foreman estavam prestes a se enfrentar numa luta do Campeonato Mundial de Boxe de Pesos Pesados. Todos sabiam o que ia acontecer. O grandalhão George Foreman tentaria acertar um nocaute, enquanto o Ali dançaria ao seu redor, até ele ficar exausto. Era assim que Ali lutava. Esse era o seu padrão. E há 10 anos ele fazia a mesma coisa. Mas neste caso, isto parecia dar a Foreman uma vantagem. Ele tinha um soco devastador e se esperasse, mais cedo ou mais tarde Ali teria de se aproximar. Ali, mestre estrategista, tinha outros planos. Nas entrevistas coletivas antes da grande luta, ele disse que ia mudar de estilo e socar Foreman. Ninguém, muito menos Foreman, acreditou. O plano era um suicídio. Ali estava brincando como de costume. Mas aí, antes da luta, o treinador de Ali afrouxou as cordas do ringue, como é hábito fazer quando um boxeador pretende ser muito agressivo. Ninguém, entretanto, acreditou na manobra. Só podia ser uma armação. Para espanto de todos, Ali fez exatamente o que tinha dito. Enquanto Foreman esperava que ele começasse a dançar ao seu redor, Ali partiu direto para cima dele e lhe deu um soco, e perturbou totalmente a estratégia do adversário. Confuso, Foreman acabou exausto. Não corria atrás de Ali, mas disparava socos feito um desvairado, recebendo outros tantos de volta. Finalmente Ali acertou um cruzado de direita drástico que nocauteou Foreman. O hábito de supor que o comportamento de uma pessoa se ajustará sempre aos seus padrões anteriores é tão arraigado que nem mesmo Ali, anunciando uma mudança de estratégia, conseguiu alterar isso. Foreman caiu numa armadilha, a armadilha sobre a qual tinham lhe avisado. Atenção! A imprevisibilidade às vezes é um tiro que sai pela culatra, especialmente se você estiver numa posição inferior.
Há ocasiões em que é melhor deixar as pessoas ao seu redor se sentir à vontade e tranquilas. O excesso de imprevisibilidade é visto como sinal de indecisão, ou até de algum problema psíquico mais grave. Os padrões têm um poder muito grande, e se você os quebra, pode deixar as pessoas assustadíssimas. Deve-se ter um bom senso ao usar este poder. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda a parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. Retira-se para uma fortaleza e você perde o contato com as fontes do seu poder. Você não ouve o que está acontecendo ao seu redor e perde o senso de limite. Em vez de ficar mais seguro, você se isola do conhecimento de que depende para viver. Não se distancie tanto das ruas a ponto de não escutar mais o que acontece por perto, inclusive o que estão tramando contra você. Maquiavel argumenta que, num sentido estritamente militar, a fortaleza é sempre um erro. Ela se torna símbolo de isolamento do poder e é um alvo fácil para os inimigos do seu construtor. Projetada para defender você, a fortaleza na verdade o isola de qualquer tipo de ajuda e tolhe a sua flexibilidade. Ela pode parecer inexpurgável, mas depois que você se enfiou lá dentro, todos sabem onde você está e não é preciso ter êxito num cerco para transformar a sua fortaleza numa prisão. Com seus espaços pequenos e confinados, as fortalezas são extremamente vulneráveis a pestes e a doenças contagiosas. Do ponto de vista estratégico, o isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções. Como os seres humanos são criaturas sociais por natureza, o poder depende da intenção social e da circulação. Para se tornar poderoso, você deve se colocar no centro das coisas, como fez Luís XIV em Versalhes. Toda a atividade deve girar em torno de você, e você deve estar atento a tudo que acontece na rua, e a qualquer pessoa que possa estar armando planos contra você. Para a maioria das pessoas, o perigo surge quando elas se sentem ameaçadas. Nessa ocasião, elas tendem a se retrair e cerrar fileiras, buscando a segurança em algum tipo de fortaleza. Ao fazer isso, entretanto, elas passam a despender das informações de um círculo cada vez menor e perdem a perspectiva do que ocorre ao redor. Elas perdem a capacidade de manobrar e se tornam alvos fáceis. E o isolamento as torna paranoicas. Como na guerra e na maioria dos jogos estratégicos, o isolamento quase sempre precede a derrota e a morte. Nos momentos de incerteza e perigo, você precisa lutar contra este desejo de se voltar para dentro. Em vez disso, torne-se mais acessível. Busque antigos e novos aliados. Force a sua entrada em círculos mais numerosos e diferentes. Este tem sido o truque das pessoas poderosas por séculos. O estadista romano Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder, a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade. Ele fez isso com brilhantismo, identificando todas as pessoas influentes e descobrindo as conexões entre elas. Ele se misturava por toda parte, conhecia todo mundo e tinha uma rede de conexões tão vasta que o inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalanceado por um aliado ali. O estadista francês Talleyrand fazia o mesmo jogo. Embora viesse de uma das famílias aristocráticas mais antigas da França, ele fazia questão de manter contato com o que estavam acontecendo nas ruas de Paris, o que lhe permitia prever tendências e problemas. Ele sentia até um certo prazer em se misturar com os tipos criminosos de má fama, que lhe forneciam informações valiosas. Sempre que havia um crime, uma transição de poder, o fim do diretório, a queda de Napoleão, a abdicação de Luís XVIII, conseguia sobreviver e até prosperar porque jamais se fechou num círculo pequeno.
associando-se sempre com a nova ordem. Esta lei é para os reis e rainhas, e para quem está nos níveis máximos do poder. Assim que você perder contato com o seu povo, buscando a segurança no isolamento, a rebelião começa a fermentar. Não pense jamais estar num cargo tão elevado, a ponto de se permitir o luxo de se afastar até mesmo do escalão mais baixo. Retirando-se para uma fortaleza, você se torna alvo fácil dos seus súditos, os conspiradores, que veem o seu isolamento como um insulto e motivo para a rebelião. Como os seres humanos são criaturas muito sociais, segue-se daí que as artes sociais que nos tornam companhias agradáveis só podem ser praticadas pela constante exposição e circulação. Quanto mais você está em contato com os outros, mais gracioso e à vontade você se toma. O isolamento, por sua vez, gera uma estranheza nos seus gestos que leva a um isolamento ainda maior. Quando as pessoas passam a evitar você. Em 1545, o Duque Cosimo I de Médici resolveu, para garantir a imortalidade do seu nome, encomendar alguns afrescos para a capela principal da igreja de San Lorenzo, em Florença. E ele podia escolher entre vários bons pintores e acabou ficando com Jacopo da Pontormo. Já com uma certa idade, Pontormo quis fazer destes afrescos a sua obra-prima e herança para a humanidade. Sua primeira decisão foi fechar a capela com paredes divisórias e cortinas. Não queria que ninguém testemunhasse a criação de sua obra-prima ou roubasse as suas ideias. Ele superaria o próprio Michelangelo. Quando alguns rapazes curiosos forçaram a entrada na capela, Jacopo a trancou ainda mais. Pontormo encheu o teto da capela com cenas bíblicas, a criação, Adão e Eva, a Arca de Noé e outras. No alto da parede central ele pintou Cristo em toda a sua majestade, ressuscitando os mortos no dia do juízo final. O artista trabalhou na capela durante 11 anos, raramente saindo de lá, visto que desenvolvera uma fobia pelo contato humano e temia que roubassem suas ideias. Pontormo morreu antes de completar os afrescos, e nenhum deles sobreviveu. Mas o grande escritor renascentista Vasari, amigo de Pontormo, que os viu logo depois da morte do artista, deixou registrado o que ele achou. A falta de proporção era total. As cenas esbarravam umas nas outras. Figuras de histórias diferentes se justapunham numa quantidade enlouquecedora. Pontormo ficara obcecado com os detalhes, mas perdera o sentido da composição em geral. Vasari interrompeu a descrição dos afrescos, dizendo que, se continuasse, acho que enlouqueceria e ficaria tão enredado nesta pintura, assim como acredito que, nos 11 anos de Jacopo, passou pintando. Ele se confundiu e a todos que a viram. Em vez de coroar a carreira de Pontormo, a obra foi a sua ruína. Estes afrescos foram o equivalente visual dos efeitos do isolamento sobre a mente humana, uma perda de proporção, uma obsessão por detalhes, combinada com uma incapacidade de ver o quadro geral, um tipo de feiura extravagante que não comunica mais nada. Nitidamente, o isolamento é tão mortal para as artes criativas quanto as artes sociais. Shakespeare é o escritor mais famoso da história da literatura, porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele se abriu para as massas, tornando as suas obras acessíveis a todos, independente de gosto e educação. Os artistas que se enfiam em suas fortalezas perdem as medidas. Suas obras comunicam apenas ao seu pequeno círculo de conhecidos. Esse tipo de arte permanece encurralada e impotente. Por fim, como o poder é uma criação humana, ele aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas. Em vez de ceder à mentalidade da fortaleza, veja o mundo da seguinte maneira. O Palácio de Versalhes é imenso, cada quarto se comunicando com o outro. Você precisa ser permeável, capaz de entrar e sair de círculos diferentes e misturar-se com diferentes tipos de pessoas. É essa modalidade e contato social que o protegerão de conspiradores que não conseguirão esconder de você os seus segredos e de inimigos que não conseguirão isolar você dos seus aliados. Sempre mudando, você se mistura nos quartos do palácio, sem se sentar ou descansar num único lugar.
Não há caçador capaz de acertar a mira sobre uma criatura tão ligeira. Um príncipe bom e sábio, desejoso de manter este caráter e impedir que seus filhos tenham oportunidade de se tornar tirânicos, não construirá fortalezas para que eles possam confiar na boa vontade de seus súditos e não na força de cidadelas. Palavras de Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527. O isolamento é um perigo para a razão, sem favorecer a virtude. Lembre-se de que o mortal solitário é certamente lascivo, provavelmente supersticioso e possivelmente louco. Palavras do Dr. Samuel Johnson, de 1709 a 1784. O inverso. Nem sempre é certo e propício escolher o isolamento, sem escutar o que acontece lá fora. Você não pode se proteger. O contato humano constante só não facilita o pensamento. A constante pressão da sociedade para que tudo esteja de acordo e a falta de um distanciamento das outras pessoas torna impossível pensar com clareza sobre o que está acontecendo ao seu redor. Como um recurso temporário, portanto, o isolamento ajuda você a ver melhor as coisas. Muitos pensadores sérios foram produzidos nas prisões, onde a única coisa que se tem para fazer é pensar. Maquiavel só pôde escrever O Príncipe porque estava exilado e sozinho no campo, longe das intrigas políticas de Florença. O perigo, entretanto, é que este isolamento gera ideias estranhas e pervertidas. Você pode ter uma perspectiva geral melhor, mas perde a noção de sua própria pequenez e limitações. Também, quanto mais isolado você estiver, mais difícil será sair do seu isolamento quando quiser, sem perceber. Você caiu num poço de areia movediça. Mas se você precisa de tempo para pensar, só escolha o isolamento como último recurso e apenas em pequenas doses. Preste atenção para deixar aberto o caminho de volta à sociedade. Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas, e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em certas pessoas, e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários. Na sua ascensão ao poder, você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas. A arte do poder, na sua forma mais refinada, está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Se você fizer bem esta distinção, conseguirá o que quer sem precisar coagir ninguém. Mas se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar, se chegar a viver tanto assim. Ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo. Os tipos a seguir são os 5 mais perigosos e difíceis da selva, conforme identificados por artistas, vigaristas ou não do passado. O homem arrogante e orgulhoso. Embora ele possa inicialmente disfarçar isso, a sutilidade orgulhosa deste homem o torna muito perigoso. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de uma forma extremamente violenta. Você pode dizer, mas eu só falei isso e aquilo numa festa onde estavam todos bêbados. Não importa. Não há sanidade na sua reação exagerada. Portanto, não perca tempo tentando entendê-lo. Se algum momento ao lidar com uma pessoa, você percebe um orgulho exageradamente sensível e ativo, fuja. Seja lá o que você estiver esperando dela, não vale a pena. O homem irremediavelmente inseguro. Este homem está relacionado com o tipo orgulhoso e arrogante, mas é menos violento e mais difícil de identificar. Seu ego é frágil, sua noção de identidade insegura, e se ele se sentir enganado ou atacado, a mágoa fica contida. Ele o irá mordendo aos poucos e vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo. Se você descobrir que enganou ou magoou um homem destes, suma por um tempo. Não fique perto dele, ou ele o irá mordiscando até você morrer. O desconfiado. Outra variante dos tipos acima é o futuro Stalin.
Ele vê o que ele quer ver, em geral, o pior, nas outras pessoas, e imagina que todos estão atrás dele. O desconfiado é de fato o menos perigoso dos três, genuinamente desequilibrado. Ele é fácil de enganar, assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas. Mas se você se tornar o alvo de sua desconfiança, cuidado. A serpente de longa memória. Se magoado ou enganado, este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ele vai calcular e aguardar. Depois, quando estiver em posição de virar a mesa, irá reclamar a sua vingança, marcada com uma fria sagacidade. Reconheça este homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da vida. Ele costuma ser frio e insensível. Redobre a sua atenção com esta serpente, e se você de alguma forma o feriu, esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente. O homem simples, despretensioso, com frequência pouco inteligente. Suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora. Mas este homem é muito mais difícil de enganar do que você imagina. Cair num engodo, em geral, exige inteligência e imaginação. Uma ideia da possibilidade de lucrar alguma coisa com isso. O homem bronco não morde a isca porque não a reconhece. Ele é distraído a esse ponto. O perigo não é que este homem vá magoá-lo ou querer se vingar, mas tentar enganá-lo é simplesmente perda de tempo, energia e recursos, e até a sua sanidade mental. Tenha à mão um teste para o otário, uma piada, uma história. Se a reação dele for totalmente literal, este é o tipo com o qual está lidando. Se quiser continuar, o risco é por sua conta. Não pense jamais que a pessoa com quem está lidando é mais fraca ou menos importante do que você. Alguns homens demoram para se ofender, o que pode levar você a achar que são insensíveis e a não se preocupar com insultá-los. Mas ofendidos na sua honra e orgulho, partirão para cima de você com uma violência que parece repentina e exagerada pela demora da reação. Se você quer se opor a alguém, é melhor agir com educação e respeito. Mesmo achando a solicitação atrevida ou a oferta absurda, não rejeite as pessoas insultando-as antes de conhecê-las melhor. Os homens, na sua maioria, aceitam a humilhação de terem sido enganados com uma certa resignação. Eles aprendem a lição, reconhecendo que nada é gratuito e que foi a sua própria ganância pelo dinheiro fácil que os derrubou. Alguns, entretanto, recusam-se a engolir o sapo. Em vez de refletir sobre a própria ingenuidade e avareza, eles se consideram vítimas totalmente inocentes. Homens assim podem parecer estar pregando a justiça e a honestidade, mas na verdade são pessoas excessivamente inseguras. O fato de terem passado por idiotas, de terem sido enganados, ativou uma insegurança e eles ficam desesperados para consertar o dano. Todo mundo é inseguro. E quase sempre a melhor maneira de se enganar um trouxa é jogando com suas inseguranças. Mas quando se trata de poder, tudo é uma questão de grau. E a pessoa decididamente mais insegura do que a média dos mortais representa um grande perigo. Cuidado! Se você pratica algum tipo de fraude ou dissimulação, estude bem as vítimas. A insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa. Para saber se está lidando com um deste tipo, teste-o primeiro. Brinque de leve, digamos, às suas custas. A pessoa confiante achará graça. A excessivamente insegura reagirá como um insulto pessoal. Se você desconfia de que está lidando com um tipo assim, procure outra vítima. Você nunca sabe ao certo com quem está lidando. O homem que hoje não é importante nem rico pode ser uma pessoa poderosa amanhã. Esquecemos de muitas coisas nas nossas vidas, mas raramente de insultos. Saber avaliar as pessoas e reconhecer com quem está lidando é o mais importante para conquistar e manter o poder. Sem esta habilidade, você fica cego.
Não só ofenderá as pessoas erradas, como escolherá para trabalhar os tipos errados. E pensará que está elogiando as pessoas quando na verdade as está insultando. Antes de iniciar qualquer movimento, avalie a sua vítima ou adversário em potencial. Do contrário, estará desperdiçando o seu tempo e criando mal-entendidos. Estude as fraquezas das pessoas, as brechas nas suas armaduras e suas áreas de orgulho e insegurança. Conheça as suas particularidades antes de decidir se deve ou não fazer negócios com elas. Mais 2 palavras de alerta. Primeiro, ao julgar e avaliar o seu adversário, não confie jamais nos seus instintos. Você cometerá o maior erro da sua vida se confiar em indicadores tão imprecisos. Nada pode substituir o conhecimento concreto. Estude e espione o seu adversário pelo tempo que for necessário. Valerá a pena a longo prazo. Segundo, não confie nas aparências. Um coração de serpente pode se esconder sobre um manto de aparente bondade. Quem externamente faz muito escarcéu costuma ser na realidade um covarde. Aprenda a entender as aparências com suas contradições. Não confie na versão que as pessoas dão de si próprias. Ela não é nada confiável. Creia, não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis, e elas podem, qualquer dia destes, ser úteis para você, o que elas certamente não serão, se você já as tratou com desprezo. Injustiças se esquecem, desprezo jamais. O nosso orgulho guarda esta lembrança para sempre. Palavras de Lord Chesterfield, 1694 a 1773. O inverso. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Aprenda a diferenciar leões de cordeiros, ou arque com as suas consequências. Obedeça totalmente a esta lei. Ela não tem inverso, nem se preocupe em procurar. Lei número 20. Não se comprometa com ninguém. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros colocando as pessoas umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Parte 1. Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Deixando que os outros sintam que o possuem de alguma forma, você perde o poder sobre eles. Não comprometendo os seus afetos, eles se esforçarão mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados destas pessoas. Faça o papel da rainha virgem. Dê esperanças, jamais a satisfação. Visto que o poder depende tanto das aparências, você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem. Recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles. Quando você se retrai, não desperta raiva, mas um certo respeito. Você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível. Em vez de se render a um grupo ou a um relacionamento, como faz a maioria das pessoas. Com o tempo, essa aura de poder só faz crescer. Conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente, mais desejado você será, todos querendo ser aquele que fará você se comprometer. O desejo é como um vírus. Se vemos alguém ser desejado por outra pessoa, tendemos a achá-lo desejável também. Assim que você se compromete, foi-se o encanto. Você se torna igual a todo mundo. As pessoas tentarão todos os métodos escusos possíveis para levar a você a um compromisso. Vão lhe dar presentes, encher você de favores, tudo para colocá-lo na situação de devedor. Incentive as atenções, estimule os interesses, mas não se comprometa de forma alguma. Aceite os presentes e favores, se assim desejar, mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante. Você não pode se permitir, inadvertidamente, sentir-se devedor com relação a alguém. Mas lembre-se, o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso. Como rainha virgem, você tem que agitar. O general e estadista grego Alcibiades era mestre nesse jogo. Foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 a.C., quando em casa, os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com as acusações falsas
ele passou para o lado do inimigo, os espartanos, para não ter de enfrentar um julgamento na sua própria cidade. Depois, quando os atenienses foram derrotados em Siracusa, ele trocou Esparta pela Pérsia, apesar de o poder de Esparta estar em ascensão. Mas agora, tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibiades por sua influência com os persas, e os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos. Ele distribuía promessas para todos os lados, mas não se comprometia com nenhum. E no final, quem dava as cartas era ele. Se você quer ter poder e influência, experimente a tática de Alcibiades. Coloque-se no meio de duas forças concorrentes. Atraia um dos lados prometendo ajuda, o outro, sempre querendo superar o inimigo, seguirá você também. Enquanto os dois disputam a sua atenção, você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência. Você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados. Para aperfeiçoar a sua tática, você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos ao seu redor como peões para a sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. No meio das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1968, Henry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon. Kissinger se aliara a Nelson Rockefeller, que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo Partido Republicano. Agora Rockefeller estava oferecendo à campanha de Nixon informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã, que estavam sendo realizadas em Paris. Ele tinha um homem no grupo de negociadores que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos. A equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta. Ao mesmo tempo, entretanto, Kissinger também abordou o candidato dos democratas, Hubert Humphrey, e ofereceu a sua ajuda. O pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon e ele deu. Veja, disse Kissinger ao pessoal de Humphrey, há anos que detesto o Nixon. De fato, ele não tinha interesse em nenhum dos dois lados. O que ele queria, na verdade, foi o que conseguiu: a promessa de um posto de alto nível no ministério, tanto de Nixon quanto de Humphrey. Não importando qual dos dois lados vencesse as eleições, a carreira de Kissinger estava garantida. O vencedor, claro, foi Nixon, e Kissinger teve o seu cargo no ministério. Mesmo assim, ele teve o cuidado de não se parecer demais com um homem de Nixon. Quando ele foi reeleito em 1972, homens muito mais fiéis do que Kissinger foram despedidos. Kissinger foi também o único alto funcionário do governo de Nixon que sobreviveu a Watergate e serviu ao presidente seguinte, Gerald Ford. Mantendo uma ligeira distância, ele prosperou em épocas turbulentas. Quem usa essa estratégia com frequência nota um estranho fenômeno. As pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas, pois sua ajuda é obtida com muita facilidade, enquanto as que se retraem se veem cercadas de pedintes. O distanciamento delas é poderoso e todos os querem ao seu lado. Picasso, passados os primeiros anos da pobreza e já o artista que de maior sucesso do mundo, não se comprometeu com este ou aquele Munchard, embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis. Pelo contrário, ele parecia não se interessar por seus serviços. Esta técnica deixava os Munchards loucos, e enquanto disputavam, o preço de suas obras subiam. Quando Henry Kissinger, como secretário de Estado dos Estados Unidos, quis relaxar a tensão com a Rússia, não fez concessões, nem gestos conciliatórios, mas cortejou a China. Isto enfureceu e até assustou os soviéticos. Eles já estavam politicamente isolados e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem. O movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações. A tática tem um paralelo na sedução. Se quiser conquistar uma mulher, aconselhe a Stendhal. Seduza primeiro a irmã dela. Mantenha-se distante e as pessoas se aproximarão de você. Será um desafio para elas conquistar o seu afeto. Desde que você imite
a sábia rainha virgem e mantenha acesa as esperanças. Estará sempre atraindo o interesse e o desejo. Não se comprometa com ninguém, nem com coisa alguma, pois isso é ser escravo, escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações. Esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Palavras de Baltazar Gracián, 1601 a 1658. Homens espertos são lentos no agir, pois é mais fácil evitar compromissos do que se sair bem de um deles. Nessas ocasiões, tente o seu bom senso. É mais seguro evitá-los do que sair vitorioso de um deles. Uma obrigação leva a outra maior e você chega à beira do desastre. Palavras de Baltazar Gracián. Parte 2. Não se comprometa com ninguém. Não entre na briga. Não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões. Pareça interessado e prestativo, mas encontre um jeito de se manter neutro. Deixe que os outros briguem, enquanto se retrai observando e aguardando. Quando as partes litigantes se cansarem, estarão maduras para a colheita. Você pode fazer disto uma prática. Incentivar as discussões entre as pessoas. Depois se oferecer como mediador, conquistando o poder como intermediário. Quando você entra numa briga que não foi você que começou, perde a iniciativa. Os interesses dos combatentes tornam-se os seus interesses. Você passa a ser uma ferramenta que eles usam. Aprenda a se controlar, a reprimir a sua natural tendência a tomar partido e entrar na briga. Seja amável e encantador com cada um dos seus combatentes. Depois, se afaste e deixe que eles se enfrentem. A cada batalha eles ficam mais fracos, enquanto você se fortalece a cada batalha que evita. Para ganhar do jogo do poder, você deve dominar as suas emoções. Mas ainda que você consiga este autocontrole, não poderá controlar o temperamento das pessoas à sua volta. É aí que está o perigo. A maioria das pessoas vive num redemoinho de emoções, constantemente reagindo, alimentando discussões e conflitos. O seu autocontrole e autonomia só vai deixá-las aborrecidas e furiosas. Elas tentarão arrastá-lo para o turbilhão, implorando para que você tome partido de suas intermináveis batalhas ou faça as pazes por elas. Se você sucumbir às suas súplicas emocionais, pouco a pouco verá a sua mente e o seu tempo ocupados com os problemas deles. Não permita ser sugado por uma compaixão ou piedade qualquer que você possa sentir. Deste jogo você não vai sair vencedor. Os conflitos só se multiplicam. Por outro lado, você não pode ficar totalmente de fora, pois seria uma afronta inútil. Para fazer bem este jogo, você deve parecer interessado nos problemas das outras pessoas, mas ao mesmo tempo que demonstra externamente o seu apoio, você deve manter interiormente a sua energia e sanidade íntegras, não se deixando envolver emocionalmente. Não importa o quanto as pessoas tentam atrair você, não deixe o seu interesse pelos negócios e discussões delas passem além do superficial. Dê-lhes presentes, ouça com um ar de simpatia. Até ocasionalmente banque o sedutor, mas por dentro mantenha distância dos reis amáveis e dos pérfidos, recusando-se a se comprometer e mantendo assim a sua autonomia. A iniciativa continua sendo sua, seus movimentos continuam sendo escolha sua, e não reações defensivas ao puxa-empurra dos outros ao redor. Demorar para escolher as suas armas já pode ser, por si só, uma arma, especialmente se você deixar os outros se exaurirem lutando para depois se aproveitar da exaustão deles. Na antiga China, o reinado de Qin certa vez invadiu o reino de Xing. O governante de uma província vizinha achou que deveria correr em defesa de Xin, mas seu conselheiro lhe disse para esperar. Xin ainda não vai ser destruída, falou ele, e Xin ainda não está exausto. Se Xin não está exausto, nós não podemos influenciar muita coisa. Além disso, o mérito de apoiar um estado em perigo não é tão grande quanto a virtude de ressuscitar um estado em ruínas. O argumento do conselheiro venceu, e como ele tinha previsto, Huan mais tarde teve a glória de salvar Rixing.
à beira da destruição, e depois de conquistar um Shin exausto, ele ficou de fora da briga até que as forças envolvidas se exauriram mutuamente, quando foi seguro para ele intervir. Esta é a vantagem de se manter longe da confusão. Você ganha tempo para se posicionar, para se aproveitar da situação, assim que uma das partes começar a perder. Você também pode levar o jogo um pouco mais adiante, prometendo apoio a ambos os lados, num conflito enquanto manobra para ser você a levar vantagem na luta. Foi isso que Castruccio Castracani, governante da cidade italiana de Lucca, no século XIV, fez quando tinha seus planos para a cidade de Pistoia. Um cerco seria muito caro, em termos de vidas e dinheiro, mas Castruccio sabia que em Pistoia existiam duas facções, os negros e os brancos, que se odiavam. Ele negociou com os negros, prometendo ajudá-los contra os brancos. Depois, sem que eles soubessem, prometeu aos brancos que os ajudaria contra os negros. E Castruccio manteve as suas promessas. Enviou um exército para um dos portões da cidade, controlado pelos negros, que as sentinelas, é claro, deixaram entrar. Enquanto isso, outro exército seu entrava por um portão controlado pelos brancos. Os dois exércitos se encontraram no meio do caminho, ocuparam a cidade, mataram os líderes das suas facções, terminaram a guerra interna e entregaram Pistoia a Castruccio. Preservar a sua autonomia lhe dá opções quando as pessoas chegam às vias de fato. Você pode bancar o mediador, o agente da paz, enquanto está na realidade garantindo os seus próprios interesses. Você pode prometer ajuda a um lado e o outro terá que atraí-lo com uma oferta maior. Ou, como Castruccio, você pode parecer que está apoiando ambos os lados, depois representar o antagonista de um e de outro. Frequentemente, num conflito, fica-se tentado a tomar o partido do mais forte ou do que lhe oferece as vantagens evidentes de uma aliança. Esse é um negócio arriscado. Primeiro, quase sempre é difícil prever qual dos dois lados prevalecerá a longo prazo. E mesmo que você acerte e se alie com o partido mais forte, poderá se ver engolido e perdido, ou convenientemente esquecido, quando eles se tomarem vitoriosos. Fique do lado do mais fraco e você está condenado, mas faça o jogo da espera e não poderá perder. Na França, depois de 3 dias de rebelião durante a Revolução de junho de 1830, o estadista Talleyrand, já idoso, sentou-se à sua janela em Paris ouvindo o repicar dos sinos que indicavam que as lutas tinham acabado. Voltando-se para um assistente, ele disse: "Ah, os sinos! Estamos ganhando." "Nós? Quem, mon prince?" perguntou o assistente. Fazendo um gesto para o homem se calar, Talleyrand replicou: "Nenhuma palavra. Amanhã lhe direi quem somos nós." Ele sabia muito bem que só os tolos se precipitam, que se comprometendo rápido demais, você perde a capacidade de manobra. As pessoas também respeitam você menos por isso. Quem sabe amanhã? Pensam elas. Você vai se comprometer com outra causa diferente, visto que se entregou tão facilmente a esta. A boa sorte é uma divindade volúvel, que muda de lado com muita frequência. O compromisso com uma das partes tira de você a vantagem do tempo e o luxo da espera. Deixe que os outros se apaixonem por este ou aquele grupo, mas você não. Não se apresse e nem perca a cabeça. Finalmente, há ocasiões em que é mais sensato abandonar qualquer pretensão de parecer prestativo alardeado. Pelo contrário, a sua independência e autoconfiança. A atitude aristocrática independente é importantíssima para quem precisa conquistar o respeito. George Washington reconheceu isso no seu esforço para dar à jovem República Americana uma base firme. Como presidente, Washington fugiu à tentação de se aliar à França ou à Inglaterra, apesar das pressões que sofria nesse sentido. Ele queria que o país conquistasse o respeito mundial por sua independência, embora um tratado com a França talvez o tivesse ajudado no curto prazo. Com o passar do tempo, ele sabia que era mais eficaz estabelecer a autonomia da nação. A Europa tinha de ver os Estados Unidos como uma potência no mesmo pé de igualdade.
Lembre-se, a sua energia e o seu tempo têm limite. Todos os momentos desperdiçados com os problemas alheios são subtraídos de sua energia. Você pode temer ser acusado de insensibilidade, mas no final, mantendo-se independente e confiante em si próprio, você será mais respeitado e conquistará o poder de escolher quando deve ou não tomar a iniciativa de ajudar os outros. Quando a narceja e o mexilhão brigam, quem leva a melhor é o pescador. Antigo ditado chinês: considere que não se comprometer exige mais coragem do que vencer uma batalha. E lá, aonde já existe um tolo interferindo, cuidado para não existirem dois. Palavras de Baltazar Gracian. O inverso. Ambas as partes dessa lei se voltarão contra você se você exagerar. O jogo proposto aqui é dedicado e difícil. Se você colocar muitos partidos se enfrentando, eles acabarão percebendo a manobra e conspirarão contra você. Se você deixar um número cada vez maior de pretendentes esperando demais, não vão despertar o desejo, mas sim a desconfiança. As pessoas vão começar a perder o interesse. Você vai acabar achando que vale a pena se comprometer com uma das partes, nem que seja só pelas aparências, para provar que é capaz de ser solidário. Mesmo nesse caso, entretanto, a chave será manter a sua independência interior. Não se permitir envolver emocionalmente. Preservar a opção tácita de poder sair a qualquer momento e reclamar a sua liberdade. Se o partido ao qual você se aliou ameaçar vir abaixo, os amigos que você fez enquanto estava sendo cortejado lhe oferecerão um lugar para ir depois de abandonar o navio. Lei número 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Muito obrigado por ouvir até aqui. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.